mulher que cai nas lábias dos homens até hoje, tá? Tem mulher aí, ó, de 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, que cai na lábia de uns aí, tá? Eu vou falar uma coisa aqui pra você, mulherada. Tô até gaguejando hoje, mas o negócio é o seguinte. Tem homem, meu bem, que antes de te pegar você, eles te tratam muito bem. Você é uma princesa, você é uma rainha, mas na hora que eles conseguem o que quer com você, eles picam o pé, eles saem falando de você, não te dá nem um bom dia no outro dia. Mulher, 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 em nome de Jesus, que eu vou te falar. Para com esse seu dedo podre, tá? Para com esse dedo podre. Esses homens também que chegam com muito nhenhenhen, com muito belzinho. Você é a mulher mais linda que eu já conheci. Você é a mulher da minha vida. Você é a mulher maravilhosa. Fica esperto, hein? Fica esperto, que não é bem assim não. Homem tem que tratar a mulher bem, tem que tratar a mulher bem. Mas cuidado, cuidado, hein? Cuidado. Tem uns que falam demais. Os que falam demais, meu bem, são perigosos. Tá? Cuidado aí com o seu coraçãozinho. Em nome de Jesus. Que em 2026, meu bem, tu não apaixona pela pessoa errada não, tá? Se tiver de apaixonar, vai apaixonar pela pessoa certa. Coisas que todo homem pilantra fala. Na verdade, isso aqui é configuração de homem mesmo. Todos falam a mesma coisa. Eu sou homem, não moleque. Geralmente, o cara que fala isso, ele é o mais moleque de todos que você pode imaginar. Só dele falar isso, você já consegue ver que ele é um molecão. Eu sou diferente, eu não sou igual a esses aí que você se envolve, não. Não, ele não é igual. Ele tem 3 olhos, ele tem 2 bocas, ele é super diferente, gente. Nunca vimos nada igual. Não, porque minha ex era maluca, minha ex era louca, minha ex era surtada. Fuja, fuja. Geralmente, o cara que fala isso é porque ele mesmo deixou a própria ex louca. Eu ainda não tô pronta pra um relacionamento. Ai, ele é tão coitadinho das... Vai tendo dó do coitado. O mesmo que falar que a ex era louca e falar pra você que não tá pronto pra um relacionamento é porque ele quer voltar pra ex louca. Eles sempre voltam. Eles sempre voltam, não adianta. Então ele tá só te enrolando, ele tá só te usando, tá? Seja um brinquedo, mas seja um brinquedo consciente que você tá sendo. Eu não tô ficando com mais ninguém, tá? Sim. Ele só tá falando isso porque ele não quer que você fique com outras pessoas. Então ele tá jogando essa responsabilidade pra cima de você. Desabafo de uma pessoa recém-solteira. Gente, eu vou vir dar minha cara a tapa aqui pra vocês. Vai fazer 2 meses que eu estou solteira e as pouquíssimas vezes que eu saí, eu vou vir dar meu veredito aqui pra vocês. Sabe por que os homens tá terríveis? Por conta das mulheres. A culpa é das mulheres. Eu sou mulher, mas não vou passar a mão na cabeça de ninguém, não. A culpa é de vocês. Sabe por que é a culpa de vocês? Sabe o que eu tô percebendo? Principalmente nesses barzinhos de alto padrão. E assim, gente, pra mim não faz nem lógica, porque é umas mulheradas lindas, tudo montadona, que você vê que tem lipo, tem preenchimento, tem... Lindas, lindas. Os caras não tá precisando fazer esforço. Eles não precisam se esforçar pra chegar numa mulher, pra conquistar uma mulher. Sabe, aquela conquista ali, ó, não acontece mais. Eu não sei em que momento isso aconteceu, mas não acontece mais. A mulher tá indo atrás do cara. A mulher tá chegando no cara. Eu fico olhando assim, ó. Como eu quase não tô bebendo, eu consigo perceber muita coisa. E a mulher que vai atrás do cara, o cara não... E assim, o tempo inteiro rodeado. A que ele tava conversando, sai pra ir no banheiro, já chega outra. E assim, ó. Os caras fazem o que, meu amor? Autoestima aqui em cima. Por quê? Porque um monte de lindas, gostosas dando em cima dele, dando papo pra ele, uns caras que sabe que é mediano, mas um monte de mulher linda dando ideia nele. Gente, vocês têm que... Vamos começar a se valorizar. Vamos começar a colocar umas réguas aí pra pegar. Coisa que homem pode viver 20 anos que ele não aprende. Homem não compete com mulher, bota isso na cabeça de vocês. Eu falo, às vezes é mais fácil você pegar, faz as pazes com o teu franguinho. Pega lá teu estrogonofezinho de frango, faz as pazes. Porque, galera, tu vai deixar ficar cozinhando na rua assim, achando que tá lacrando, achando que tá pá... E você não vai sustentar. Vocês sabem que vocês não sustentam isso há muito tempo. Primeiro que o homem, ele esquece que a mulher que ele tá casado, muitas das vezes, é a mulher que todo mundo da rua quer. Quer casar, quer construir família, quer tudo. Ele casa contigo, ele quando ele quer você, ele fica encantado, ele fica maluco. Depois que casa, passa os meses, os anos, ele vai começando a cagar na tua cabeça, ele vai te desvalorizando. Que ele esquece quem é você. Quando a mulher volta pra pista, ele tenta competir com a mulher que ele esqueceu quem é solteira. Então ele volta igual um leão, assim, ó.
quando ele vê ela vivendo igual ela vivia antes, aí ele fala, caralho, mulher é muito diferente de homem quando fica solteiro. Vocês sabem disso, né? Homem fica solteiro, as mulheres já falam assim, fulano tá solteiro, pô, vai ficar desesperado, vai pegar camarote não sei aonde. Agora, mulher, quando fica solteiro, o papo é outro. Pô, tu viu que o fulano voltou pra pista, né? Pô, fulana, caralho, já vou seguir, já vou chegar, vou dar um papo, que não é toda uma conquista. O homem, ele não é conquistado, entendeu? Ele é ali, ó, é fácil, é cai no prato. Sabe o que é a primeira coisa que o homem descobre quando fica solteiro? Que homem não tem amigo. Homem não tem amigo. A gente fica brincando, falando que isso aqui que mulher é sonsa, piranha. Tem umas que são, mas agora quem é tua amiga mesmo? Amiga não te trai. Agora, amigo, peito, que pega na mãozinha, presta dinheiro, que tudo. Eu não preciso nem completar. Vocês sabem como é que é ego de homem. O homem, ele vai fazer hoje, ele vai fazer amanhã. Mas aí quando a tua ex fizer um dia, fizer isso aqui, ó, ou fizer isso aqui, independente do que faz, o teu guarda-roupa, ele não fica bagunçado. Ele acaba. Não tem cabeça pra fazer. Porque a mulher, ela vê você fazendo. Ela vê hoje, vê amanhã, vê isso, e ela fica aqui, ó. Ela não te manda mensagem, ela não faz gracinha. Mas aí quando você vê, meu amor, você vê alguém valorizando o teu franguinho. Valorizando, pisando na cabeça do teu franguinho, o que for. Mulher é julgada até quando ela separa. Não pode separar não, porque se ela separou de um traste, um monte de gente começa no ouvido dela. Mas como que você teve coragem de largar um homem bom daquele? Nossa, ele é trabalhador, gentil. E dentro de casa? Como é que ele era com a mulher dele dentro de casa? Porque dentro de 4 paredes, meu bem, só o casal sabe o que vive. Entendeu? Às vezes na rua é uma beça. Ri pra todo mundo, né? Reganha as canjicas, é gentil, né? Mas dentro de casa é o Satanás. Que Deus me perdoe pela palavra. Aí a mulher não suportou mais isso, né? Ser maltratada, né? Não ter carinho, não ter atenção, né? Aí ela resolve separar, aí vem um monte de gente perguntar, falar, ela se separou de um homem daquele, que não sei o quê, que não sei o quê. Pelo amor de Deus! Ninguém sabe o que um casal vive dentro de 4 paredes, não. Não fica julgando a mulherada por causa disso, não. Se ela separou, alguma coisa tem, meu bem. Alguma coisa tem. Que a moda agora é a mãe solteira. Mulher, não cai nesse papinho não, vou te contar o porquê. Ser mãe solo é uma realidade que precisamos passar por conta de um homem que entrou na nossa vida sem responsabilidade afetiva, sem se importar com o filho, com a esposa, com a família. E agora tem um tanto de boy fuleiro por aí dizendo, eu prefiro as mães solteiras. Sabe por quê, mulher, que eles preferem? Porque, primeiro, nós nos encontramos muitas das vezes emocionalmente abaladas, sabe? Destruturadas, porque passamos por um casamento na qual acabou com a química do nosso cérebro. Então a gente estamos vulneráveis e aí é mais fácil para que a gente caia em papinho de homem fuleiro. Segundo, mulher, porque nós já estamos ali com uma vida certinha, nós temos um lugar, nós temos uma casa, porque nós temos filhos, e muitas das vezes a gente não pode sair por conta dos nossos filhos, nós temos que cuidar das crianças, não temos com quem deixar, muitas das vezes, e aí, onde será esse encontro com esse boy? Na nossa casa, né? Então, com isso, ele não vai precisar gastar dinheiro te levando pra sair, te levando pra jantar, o que for. Então, é mais fácil pra ele vir até você porque tá tudo prontinho na sua casa. O homem, ele quer comodidade. Se esses homens aí soubessem o quanto parceiro, o quanto homem, macho, eles têm que ser pra conquistar uma mulher, mãe solteira, eles passavam longe. Tem que ser macho mesmo pra se igualar com a força de uma mulher mãe solteira. Eu tô aqui na pracinha da escola da minha filha esperando ela terminar a prova e eu tava refletindo sobre algumas coisas, sabe? E o quanto é difícil uma mulher recém-separada, no meu caso faz 1 ano já, ser escolhida por alguém depois dos filhos. Acho que 90% das pessoas que eu converso, seja na vida real, nas redes sociais, ficam extremamente interessadas por mim, assim, sobre a minha história de vida, sobre eu ser independente financeiramente, sobre eu ser guerreira, lutar pelas minhas coisas, ser uma pessoa de caráter, boa índole, fé, enfim, até chegar ao ponto de maternidade.
Aí quando eu falo que eu tenho filhos, no plural ainda mais, de um antigo relacionamento, que eu tive uma história, que eu fui casada, não foi só uma aventura também. É nesse momento que eu acho que, sei lá, pelo menos 50% deles já descartam de cara, e os outros 50% descartam ao longo. E pro homem, assim, a mulher, ela é muito mais acolhedora, a gente não se importa muito com isso, algumas, tá? Se você já teve uma história, se você é pai, enfim. E é muito mais leve também pro homem, né? Então ele sempre pode recomeçar, que não tem esse estigma. E nós mulheres, pelo fato de já ter tido uma história anterior, gaguejei pra falar, sofremos com essa questão da indecisão e de não sermos escolhidas, porque sempre vai ter uma mais disponível, sempre vai ter uma sem um passado, sem filhos, enfim. E dói não ser escolhida, porque você teve uma história anterior e tem filhos. Porque são pessoinhas que fazem parte de você e isso nunca vai. Tem 4 anos que eu tô solteira e simplesmente as pessoas não chegam em mim. Esse fim de semana, que é mais recente, um exemplo recente, né? Eu fui em 4 lugares. Ninguém chega em mim, gente. Eu sou feia? Ou realmente os homens não chegam mais nas mulheres? O que tá acontecendo? Feia. Eu dou medo nos homens, oprimo, não sei. Entendeu? Sei que não chegam. Não peguei ninguém. Tem tempo, na verdade, né? Não sei. Tinha uma bicha, né? Uma bi com a gente na mesa. Ele falou assim: amiga, você é muita areia pro caminhão. Você chega assim, você tem postura, você não dá moral. E realmente, sou bem na minha. Mas, tipo assim, gente, cadê os homens de Goiânia? Fui na venda do Brunão. Consegui nenhum número, nem um Instagram, nenhum contato, nada. Não é possível. É isso, vou continuar muito tempo solteira ainda, porque eu não chego em homem, eu não preciso disso. Desabafo de uma pessoa recém-solteira. Gente, vou vir dar minha cara a tapa aqui pra vocês. Vai fazer 2 meses que eu estou solteira e as pouquíssimas vezes que eu saí, eu vou vir dar meu veredito aqui pra vocês. Sabe por que os homens tá terríveis? Por conta das mulheres. A culpa é das mulheres. Eu sou mulher, mas não vou passar a mão na cabeça de ninguém, não. A culpa é de vocês. Sabe por que é a culpa é de vocês? Sabe o que eu tô percebendo? Principalmente nesses barzinhos de alto padrão. E assim, gente, pra mim não faz nem lógica, porque é umas mulheradas lindas, tudo montadona, que você vê que tem lipo, tem preenchimento, tem lindas. Os caras não tá precisando de esforço. Eles não precisam se esforçar pra chegar numa mulher, pra conquistar uma mulher. Sabe, aquela conquista ali, ó, não acontece mais. Eu não sei em que momento isso aconteceu, mas não acontece mais. A mulher tá indo atrás do cara. A mulher tá chegando no cara. Eu fico olhando assim, ó, como eu quase não tô bebendo, eu consigo perceber muita coisa. E a mulher que vai atrás do cara, o cara não... E assim, o tempo inteiro rodeado. A que ele tava conversando, sai pra ir no banheiro, já chega outra. E assim, ó, os caras fazem o que, meu amor? A autoestima aqui em cima, por quê? Porque um monte de lindas, gostosas dando em cima dele, dando papo pra ele, uns caras que sabe que é mediano, mas um monte de mulher linda dando ideia nele. Gente, vocês têm que... Vamos começar a se valorizar. Vamos começar a colocar umas réguas aí pra pegar. Eu tô aqui na pracinha da escola da minha filha esperando ela terminar a prova e eu tava refletindo sobre algumas coisas, sabe? E o quanto é difícil uma mulher recém-separada, no meu caso faz 1 ano já, ser escolhida por alguém depois dos filhos. Acho que 90% das pessoas que eu converso, seja na vida real, nas redes sociais, ficam extremamente interessadas por mim, assim, sobre a minha história de vida, sobre eu ser independente financeiramente, sobre eu ser guerreira, lutar pelas minhas coisas, ser uma pessoa de caráter, boa índole, fé, enfim, até chegar ao ponto de maternidade. Aí quando eu falo que eu tenho filhos, no plural ainda mais, de um antigo relacionamento, que eu tive uma história, que eu fui casada, não foi só uma aventura também. É nesse momento que eu acho que, sei lá,
pelo menos 50% deles já descartam de cara, e os outros 50% descartam ao longo. E pro homem, assim, a mulher, ela é muito mais acolhedora, a gente não se importa muito com isso, algumas, tá? Se você já teve uma história, se você é pai, enfim. E é muito mais leve também pro homem, né? Então ele sempre pode recomeçar, que não tem esse estigma. E nós mulheres, pelo fato de já ter tido uma história anterior, que gaguejei pra falar, sofremos com essa questão da indecisão e de não sermos escolhidas, porque sempre vai ter uma mais disponível, sempre vai ter uma sem um passado, sem filhos, enfim. E dói não ser escolhida, porque você teve uma história anterior e tem filhos. Porque são pessoinhas que fazem parte de você e isso nunca vai. Casar com um cara que ganha um salário mínimo. Hã? Simples. Eu trabalho também. É só eu trabalhar. Realmente, se a gente for viver só do salário dele, não dá. Né? Ganha um salário mínimo para 2, aí realmente fica difícil. Mas e eu? 2 braços bons aqui, ó, 2 pernonas boas. Não posso trabalhar, não? Pra gente viver bem? Eu não sei o que vocês têm. Ai, duvida namorar um homem que ganha um salário mínimo. Prefiro namorar um homem, casar com um homem que ganha um salário mínimo, do que um ricaço que ganha sabe lá quanto por mês, um rico aí, e depois jogar na minha cara tudo que me dá. Tudo que me dá vai jogar na cara. Você tem isso porque eu dei, você tem aquilo porque eu dei. Então eu prefiro sim casar com quem ganha um salário mínimo e trabalhar também. Porque daí ninguém joga nada na cara de ninguém. Por que não? Por que é que eu não posso namorar e nem casar com um cara que ganha um salário mínimo, se eu quero? Não sou encostada. E homem não, filho. Rapaz, mas que negócio complicado esse negócio de se envolver com alguém. Eu não aguento mais, não. Olha, eu tô no celibato já há 1 ano, porque eu não consigo mais me relacionar com ninguém. Parece que eu tô procurando uma vaga de emprego, um negócio difícil. É mais fácil empreender, você montar empresa, montar uma estrutura, um negócio, do que hoje em dia achar um relacionamento. Uma pessoa que bate com seus princípios, valores, que sabe que é tudo certo. Ai, que não faz joguinho de desinteresse. Gente, que loucura é essa? O que tá acontecendo com o povo, hein? Deus sabe que o povo tá traumatizado, mas não sabia que era pra tanto. E outra, se você mostra eles, a pessoa foge, já é isso. Gente, você tratar, fazer terapia. Meu Deus do céu. Ah, não, mas você querer uma pessoa assim, você tá querendo demais. Não, meu amor, eu tô querendo apenas o que eu sou. Eu tô entregando pra pessoa uma coisa boa, eu vou receber o que não é bom. Não, eu quero coisa boa também. Agora é o seguinte, tá complicado. Quando você conta a pessoa massa, não pensa não, a pessoa tem problema mental, um monte de coisa, todo mundo não sei quantos remédios. Gente, o caso tá sério. Quem tiver seu marido que segure, porque sua mulher também, porque, meu Deus do céu, o povo tá tudo doido. O povo tá tudo doido. Acesso liberado. Meu Deus. Só que na catraca, no resto. Imagina só você ser casada com um cara que é um ótimo pai, um ótimo marido, te leva pra jantar, te dá flores, faz o almoço, a janta, lava roupa, faz tudo dentro de casa e pras crianças. O problema é que quem paga tudo isso é você. Tudo. As flores que você recebe, é você que paga. Olha só esse anônimo aqui. Eu estou até constrangida de expor meu marido dessa forma, porém preciso de opiniões. Somos casados há 8 anos e temos 2 filhas. Desde que eu tive a primeira, meu marido começou a ficar em casa para me ajudar. E foi ficando. Ele é um excelente pai, manda as meninas para a escola, faz o almoço, janta, arruma a casa. E também é um ótimo marido, sempre presente, me dá flores, me leva para jantar. Mas o problema é que tudo isso sou eu que pago. Nunca fui de incomodar, porém tá fazendo a diferença de uns tempos pra cá. Já conversei com ele e falei que eu gostaria que ele tivesse um emprego, mas ele sempre nega, falando que não troca essa rotina de cuidar dos filhos e de casa por dinheiro. Ele realmente é um ótimo pai e companheiro. Queria saber se eu estou certa ou dura demais com essa situação. Amiga, é o homem que tem que ser o provedor, né? É o homem. Às vezes eu entendo que
Em algumas situações, a mulher acaba assumindo, mas não é o papel dela. Toda mulher que trai o marido paga um preço altíssimo, tá? Toda mulher que trai. E se o marido dela for um marido bom, for um bom homem, um homem que cuida, que zela, que ama, ela paga um preço altíssimo. A mulher começa a sofrer na vida, começa a achar gente que não presta, começa a sofrer igual uma condenada, tá? Fica dependendo dos outros, até para ter o alimento, o pão de cada dia, ela fica dependendo dos outros. Isso é a consequência da traição de uma mulher quando tem um bom marido. A mulher que tem um bom marido, ela sofre as consequências altíssimas dessa traição. É o pior erro que a mulher pode cometer. É quando ela tem um bom marido e ela trai ele, que ela vai pagar um preço e não vai valer a pena. Ah, mas eu não estava bem no relacionamento com ele, eu tive que me envolver com outra pessoa para poder me sentir melhor. Isso acaba com a mulher em todos os aspectos da vida. Profissional, emocional, psicológico, financeiro, acaba com a mulher. A vida dela começa a decair, ela começa a sofrer e a pagar esse preço altíssimo. Me tratasse como uma rainha, mas eu tratava ele como meu inimigo. Inúmeras vezes eu afastei ele de mim, com críticas, julgamentos, indiretinhas, com silêncio e sem perceber, mas lá no fundo eu sabia que eu estava construindo um muro entre a gente. Cada dia que passava eu sentia ele mais distante de mim. Alguém vivendo comigo embaixo do mesmo teto, sem conexão nenhuma, sem verdade nenhuma, sem aproximação. Era como se eu não conhecesse e ele também não me conhecesse. Foi aí que eu percebi que as minhas palavras, as minhas ações despertavam o melhor e o pior dele dentro da nossa casa. Quando eu troquei as críticas por palavras de afirmação, quando eu troquei os julgamentos por elogios pontuais, por coisas que eu não conseguia reconhecer, achava que era mais que obrigação, e mesmo que seja, a partir do momento que eu comecei a reconhecer isso, a agradecer, a mostrar a ele o valor, isso. Sabe aquela pessoa que parece que ela sempre entende errado tudo aquilo que você fala, ou leva por um lado ruim tudo aquilo que você fala? E aí você até sente a necessidade de se explicar e é meio cansativo falar com essa pessoa? Geralmente isso acontece com as pessoas que não gostam da gente. E pode ser por algo chamado viés de confirmação, que é quando você já tem uma certa opinião formada sobre algo, uma pessoa, e você meio que fica tentando fazer com que tudo confirme aquilo que você já acha. Então, se ela já não gosta de você, ela vai ficar achando motivos para não gostar de você. E isso pode fazer com que ela, até sem querer, distorça aquilo que você fala. Que, na verdade, a interpretação dela seja distorcida sobre aquilo que você fala. Ela sempre vai puxar pro lado negativo, sabe? E a gente também faz isso com as pessoas que a gente gosta. E é o famoso passar pano. A gente diminui as atitudes, mesmo que sejam ruins, das pessoas que a gente gosta, porque a gente gosta. Viés de confirmação. A gente quer confirmar que aquela pessoa é realmente legal e boa porque a gente gosta dela. Os dois opostos funcionam pelo viés de confirmação. Então, a pessoa que não gosta de você vai sempre buscar motivos para não gostar, interpretar as coisas que você fala errado. Quando a pessoa que gosta vai sempre buscar motivos para amenizar tudo que você faz de ruim, para que ela continue gostando de você. O homem que tá preocupado em ficar 3 horas na academia metendo shape ao invés de ficar pensando em como ganhar mais dinheiro, não é um homem, é um moleque. Ninguém vai te respeitar pelo seu shape, nem pelo seu corpo, mas sim pelas conquistas que você tem. O máximo que você vai conseguir ter no shape é mais homens tarados dando em cima de você. Então, se você ainda não tem o seu conforto e o seu luxo para poder ficar lá às 3 horas brilhando na academia, para de perder tempo. Para de perder tempo. Ai, mas eu tenho que malhar porque pela saúde, não sei o que. Sim, tem que malhar para ter saúde, mas tudo bem. Mas a sua prioridade é ficar rico. Gente, o que eu vejo de homem que fica lá batendo fotinho no espelho, querendo mostrar os músculos, mas não tem onde cair morto, não tem um carro bom, não tem uma casa boa, não provém pra sua família. Ai, então você tá dizendo que o que importa é eu ter dinheiro e não preciso ter shape. Não. O ideal é que você tenha tudo, né? Bom e novo. Mas
a gente sabe que é muito difícil de você conseguir focar em tudo. Então, alguma fase da sua vida você vai focar no seu financeiro e outra fase na sua saúde, no seu corpo. A gente sabe que para você ter sucesso, para você ter dinheiro, você tem que sim ser desequilibrado, tem que trabalhar mais e tem que passar um período da sua vida investindo mais o seu tempo na sua carreira. Então, faça isso até que você tenha grana de verdade. Ah, conquistou as coisas, tem dinheiro, tá bem? Beleza, agora sim. Agora vai lá, cuida do teu corpo. Vocês precisam parar de dar conforto pra macho. Os papéis estão tão invertidos que a mulherada tá se lascando porque quer. Vocês facilitam demais a vida dos homens, gente, pelo amor de Deus. É mulher que sai de casa, vai sozinha. Ela vai pra casa do cara. Tem homem que não se dá o trabalho de buscar. Vai na sexta, fica sexta, sábado, domingo. Segunda-feira tá em casa. E assim, ele não tem compromisso com você nenhum de segunda a sexta, não. Só na sexta-noite. Você não impõe nada. Ele não tem compromisso. Ele não tem responsabilidade com nada. Se você precisar ir no hospital, ele te fala assim: tá bom, vai me dando notícias. Não pergunta se você precisa de algo. Não pergunta se você precisa de ajuda. Vocês têm que aprender que homem tem que se testar desde o primeiro dia de relacionamento. Põe responsabilidade. Meninos adoram fugir de responsabilidade. Então, faz o teste. Desde o primeiro dia, começa a colocar responsabilidade. Se for menino, vai cair fora. Você já tem sua resposta, já tem seu livramento. Agora, você que fica propondo as saídas, você que dá ideias de lugares, você que corre atrás, você que dá bom dia, você fica cobrando o ficante. Vai pra casa deles, dá um conforto de uma esposa, depois quer cobrar do cara a responsabilidade. Pra quê? Ele já tem tudo. O melhor, ele tem a parte boa. A parte ruim, que é o compromisso com você, o zelar, o cuidar, o proteger, saber se você precisa de algo, enfim, tá ali por você, ele não precisa. Aí vocês choram: ai, porque os homens de hoje em dia, vocês estão fazendo isso. Começa a ser dura, começa a aprender, começa a segurar, fazer jogo duro. Aí vocês vão ver. Pra eles tá muito fácil. Pra que eles vão ter compromisso? Pra quê? Vocês podem escolher uma pra segunda, uma pra terça, uma pra quarta, uma pra quinta, uma pra sexta, que eles vão ter. Porque vocês são bobas, né? Tem que dar trabalho, tem que fazer buscar, tem que fazer levar, tem que fazer gastar. Vai pra casa dele, come a comidinha lá na casa dele, que você tem que fazer. Ou que a mamãe dele. Ai, que humilhação. Te leva pra um jantar, não te dá nada, não pergunta se você quer ajuda com alguma coisa, porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Homem que quer ter mulher tem que ter condição, gente. Não estou falando que o homem precisa ser rico, mas se você não tem dinheiro pra pagar um jantar, se você não tem dinheiro pra pagar um sorvete, pra ajudar a pessoa que tá do seu lado, perguntar: oi, tudo bem, tá precisando de mim, tá precisando de alguma coisa, e ter pra ajudar, você não tem que ter mulher, você tem que primeiro se estruturar. Só que hoje em dia eles nem se preocupam com isso, porque a mulher não tá cobrando nada. Se ele não tem, ela paga. Se ele não consegue buscar ela chama o Uber e ela vai. Tá muito Invista no cara que é bonzinho. E agora que eu vou te dar o porquê que você deve investir em um bonzinho e ao invés de um bad boy. Na verdade, quando você envelhece, quando você fica amadurece, você entende nada mais, nada menos que o bonzinho é uma pessoa que é evoluída. Ela sabe o que ela quer. Ela entende o que ela quer e por isso que ela tá ali seguindo o caminho dela, te encontra e te dá segurança. Já o bad boy, ele é aquele cara complicado, que ele não sabe o que ele quer da vida dele, ele não sabe o que ele quer fazer, ele não sabe se ele quer namorar, se ele não quer, se quer casar. Na maioria das vezes eles vêm embalado, né, com uma embalagem bem bonita. E já essas pessoas boas, né, eu não tô falando de pessoa idiota, besta, não, aquela pessoa que mira ali na ingenuidade, sabe? Não tô falando desse tipo de pessoas, estou falando de pessoas boas, que é diferente de ser feito de besta. Já esse outro cara, ele só vai te trazer insegurança. E se talvez você tá viciada em ser insegura, se você foi, seu pai não foi presente, e aí outras coisas mais que aconteceram comigo, você vai procurar o bad boy, porque você já conhece o final da história, você sabe que não vai dar certo. Agora, com o bonzinho,
coisa que homem pode viver 20 anos que ele não aprende. Homem não compete com mulher, bota isso na cabeça de vocês. Eu falo, às vezes é mais fácil você pegar, faz as pazes com o teu franguinho. Pega lá teu estrogonofezinho de frango, faz as pazes. Porque, galera, tu vai deixar ficar cozinhando na rua assim, achando que tá lacrando, achando que tá pá. E você não vai sustentar. Vocês sabem que vocês não sustentam isso por muito tempo. Primeiro que o homem, ele esquece que a mulher que ele tá casado, muitas das vezes, é a mulher que todo mundo da rua quer. Quer casar, quer construir família, quer tudo. Ele casa contigo, ele quando ele quer você, ele fica encantado, ele fica maluco. Depois que casa, passa os meses, os anos, ele vai começando a cagar na tua cabeça, ele vai te desvalorizando. Que ele esquece quem é você. Quando a mulher volta pra pista, ele tenta competir com a mulher que ele esqueceu quem é solteira. Então ele volta igual um leão, assim, ó. Aí ele, quando ele vê ela vivendo igual ela vivia antes, aí ele fala, caralho, mulher é muito diferente de homem quando fica solteiro, vocês sabem disso, né? Homem fica solteiro, as mulheres já falam assim, fulano tá solteiro, pô, vai ficar desesperado, vai pegar camarote não sei aonde. Agora, mulher quando fica solteiro, o papo é outro. Pô, tu vê que o fulano voltou pra pista, né? Pô, fulana, caralho, já vou seguir, já vou chegar, vou dar um papo, que não é toda uma conquista. O homem, ele não é conquistado, entendeu? Ele é ali, ó, é fácil, é cair no prato. Sabe o que é a primeira coisa que o homem descobre quando fica solteiro? Que homem não tem amigo. Homem não tem amigo. A gente fica brincando, falando que isso aqui, que mulher é sonsa, piranha. Ah, tem umas que são, mas agora, quem é tua amiga mesmo? Amiga não te trai. Agora, amigo, peito, que pega na mãozinha, presta dinheiro, que tudo... Eu não preciso nem completar. Vocês sabem como é que é ego de homem. O homem, ele vai fazer hoje, ele vai fazer amanhã. Mas aí, quando a tua ex fizer um dia, fizer isso aqui, ó, ou fizer isso aqui, independente do que faz, o teu guarda-roupa, ele não fica bagunçado. Ele acaba. Não tem cabeça pra fazer. Porque a mulher, ela vê você fazendo. Ela vê hoje, vê amanhã, vê isso. E ela fica aqui, ó. Ela não te manda mensagem, ela não faz gracinha. Mas aí quando você vê, meu amor, você vê alguém valorizando o teu franguinho. Valorizando, pisando na cabeça do teu franguinho, o que for. Cara, eu vejo um monte de mulher aí falando que tá solteira, quer namorar, quer um relacionamento sério, mas nenhum homem quer um relacionamento sério com ela. Quer saber a real, a verdade? A verdade é que tá cheio de homem querendo um relacionamento sério. Isso mesmo. Tá cheio de homem aí querendo colocar uma aliança no dedo de uma mulher, tá cheio de homem querendo formar uma família, ter filhos, e ali na lanchonete da esquina, comer um cachorro quente. Tá cheio desses homens. Mas quer saber a real? A real é que, para a maioria das mulheres, os homens que quer ela não quer. Por quê? Porque esse homem, às vezes, é desprovido de beleza e não tem o principal para elas, que não é nem tanto a beleza. É uma situação financeira estável, onde possa estar bancando, não só provendo a casa, mas bancando ela também. Porque o principal para essa mulher não é o emocional, é a situação financeira. Eu não estou aqui generalizando todas as mulheres, eu estou falando que a maioria delas não tem um relacionamento sério porque ela escolhe, não é o amor, é a situação financeira. Que a moda agora é a mãe solteira. Mulher, não cai nesse papinho não, vou te contar o porquê. Ser mãe solo é uma realidade que precisamos passar por conta de um homem que entrou na nossa vida sem responsabilidade afetiva, sem se importar com o filho, com a esposa, com a família. E agora tem um tanto de boy fuleiro por aí dizendo, eu prefiro as mães solteiras. Sabe por quê, mulher, que eles preferem? Porque, primeiro, nós nos encontramos muitas das vezes emocionalmente abaladas, sabe? Destruturadas, porque passamos por um casamento na qual acabou com a química do nosso cérebro. Então a gente estamos vulneráveis e aí é mais fácil para que a gente caia em papinho de homem fuleiro. Segundo, mulher, porque nós já estamos ali com uma vida certinha, nós temos um lugar, nós temos uma casa, porque nós temos filhos, e muitas das vezes a gente não pode sair por conta dos nossos filhos, nós temos que cuidar das crianças, não temos com quem deixar
deixar, muitas das vezes. E aí, onde será esse encontro com esse boy? Na nossa casa, né? Então, com isso, ele não vai precisar gastar dinheiro te levando pra sair, te levando pra jantar, o que for. Então, é mais fácil pra ele vir até você porque tá tudo prontinho na sua casa. O homem, ele quer comodidade. Se esses homens aí soubessem o quanto parceiro, o quanto homem macho eles têm que ser pra conquistar uma mulher mãe solteira, eles passavam longe. Tem que ser macho mesmo pra se igualar com a força de uma mulher mãe solteira. O cara que não tem filhos e arruma uma mulher com filho é um BO na tua vida, tá? Já vou te avisando que é um BO, porque assim, ó, se você estiver preparado para abrir mão de vários finais de semana que ela não vai poder sair porque vai ficar com o filho, não tem com quem deixar o filho, porque tem isso na escola, tem que levar no pediatra, a criança está doente, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, o pai disse que ia pegar e não veio pegar, aí o pai está infernizando a vida da mãe porque ela está namorando, e aí a criança não quer ficar com o pai não quer ficar com a criança. Eu já estou avisando, quem não tem filho não tem estrutura para ficar com uma mulher que tem um filho que seja separado, tá? Eu estou avisando para vocês porque eu já sei como é que é. Tá? E isso também vale para mulher, viu? Mulher que não tem filho, homem com filho também é um BO. Apesar de que, assim, a maioria dos homens, né, as crianças ficam com a mãe. Então é menos problemático. Agora, mulher com filho, que ela é... Eu não estou dizendo que a mulher que tem filho é uma pessoa ruim, não é isso, gente. Pelo contrário, aquela mãezona, trabalhadora, esforçada, que dá o sangue pelo filho, pode ser a melhor mulher da tua vida. Se você tiver estrutura para ficar com uma mulher que tem filho e aguentar esses BO, tudo que vem pela frente, eu não vejo. Tem 4 anos que eu tô solteira e simplesmente as pessoas não chegam em mim. Esse fim de semana, que é mais recente, um exemplo recente, né? Eu fui em 4 lugares. Ninguém chega em mim, gente. Eu sou feia? Ou realmente os homens não chegam mais às mulheres? O que tá acontecendo? Feia. Eu dou medo nos homens, oprimo, não sei. Entendeu? Sei que não chegam. Não peguei ninguém. Tem tempo, na verdade, né? Não sei. Tinha uma bicha, né? Uma bi com a gente na mesa. Ele falou assim: amiga, você é muito areia pro caminhão. Você chega assim, você tem postura, você não dá moral. E realmente, sou bem na minha. Mas tipo assim, gente, cadê os homens de Goiânia? Fui na venda do Brunão. Consegui nenhum número, nem um Instagram, nenhum contato, nada. Não é possível. É isso, vou continuar muito tempo solteira ainda, porque eu não chego em homem, eu não preciso disso. Uma mensagem no WhatsApp. Abre aí. Abre como? Eu tenho senha de WhatsApp aqui pra abrir? 25. 25. É de Matheus. Ah, Matheus, a gente boa, tá namorando, minha filha. Fala pra ele, manda áudio pra ele. Aqui é a mulher de Júnior. Vamos sair esse final de semana. Vamos sair? Fala pra ele. Nós 4. Eu e você, vamos sair de casal. Nós 4? Vai ser massa, você vai gostar de gente boa demais ali, velho. Fala logo, vai, fala. Fala quem é! Fala quem é! Fala o quê, irmão? Tu tá me traindo, não tá? Tu tá pensando que eu vou engolir esse teu H, Júnior? Tu tá pensando que eu vou engolir esse teu H dizendo que me dá até senha de WhatsApp? Aqui tem! Aqui tem! Onde é que tá o outro celular? Bora! Que outro? Pra você ter me dado esse aqui, você tá com treta na rua. Você tá com mutreta na rua. Não existe! O homem dá senha no celular. Manda eu abrir. Isso aqui é Matheus mesmo, Júnior? Isso aqui é Matheus? Eu não sei. Você tá pensando que eu nasci ontem, né? Você tá achando que eu nasci ontem, querendo me levar pra sair, querendo mandar eu responder mensagem. Até um tempo desse eu não podia tocar no teu telefone. Agora eu já tô pegando mensagem, já tô sabendo senha, já tô respondendo pros amiguinhos. Tudo trecheiro, tudo velho raparigueiro. Diz logo. Fala! Não sei! Eu quero saber quem é ela que você tá me traindo. Que você não é assim. A sua quenga. Eu descubro. É melhor você me contar, porque se eu descobrir é pior. Me diga logo!
Bora! Não tem ninguém não, Não tem Vanessa. ninguém. Eu nasci ontem. Para de loucura, Eu nasci ontem. velho. Acredito em Papai Noel ainda. Mas menino... O negócio é que os homens depois casam com as mulheres, tem que dividir a metade. Se essa mulher tiver filho de outra relação, esse cara pode ser condenado a pagar uma pensão por abandono afetivo. Então, assim, hoje pro homem casar, de fato, o homem, ele tem que ter um motivo muito bom, ele tem que, sabe, confiar muito na mulher e ele tem que saber escolher muito bem a mulher que ele vai casar. Pra você ver como são as coisas, né? Eu estou com um homem que não me ajuda a pagar a conta, então a gente sai, eu que pago a conta, não me ajuda com energia, com gás, não me dá um presente, nunca comprou nada pra mim. Agora mesmo eu que vou ter que pagar a conta dele. E no final ele ainda diz que me ama. Eu amo ele, realmente, eu não consigo ficar sem. Eu acho que é uma dependência, eu não sei. E eu vou mostrar esse homem pra vocês. Oi, gente, já comprou um cappuccino de graça comigo? Esse é o homem, gente. Um dos homens. Eu tenho outro homem lá em casa também, que não paga uma conta pra mim. Rapaz, mas que negócio complicado esse negócio de se envolver com alguém. Eu não aguento mais, não. Olha, eu tô no celibato já há um ano, porque eu não consigo mais me relacionar com ninguém. Parece que eu tô procurando uma vaga de emprego, um negócio difícil. É mais fácil empreender, você montar empresa, montar uma estrutura, um negócio, do que hoje em dia achar um relacionamento. Uma pessoa que bate com seus princípios, valores, que sabe que é tudo certinho. Ai, que não faz joguinho de desinteresse. Gente, que loucura é essa? O que tá acontecendo com o povo, hein? Deus sabe que o povo tá traumatizado, mas não sabia que era pra tanto. E outra, se você mostra eles, a pessoa foge, já é isso. Gente, você tratar, fazer terapia. Meu Deus do céu. Ah, não, mas você querer uma pessoa assim, você tá querendo demais. Não, meu amor, eu tô querendo apenas o que eu sou. Eu tô entregando pra pessoa uma coisa boa, vou entregar, eu vou receber o que não é bom. Não, eu quero coisa boa também. Agora é o seguinte, tá complicado. Quando você conta a pessoa massa, não pensa não, pensa ter problema mental, um monte de coisa, não sei quantos remédios. Gente, o caso tá sério. Quem tiver seu marido que segure, porque sua mulher também, porque, meu Deus do céu, o povo tá tudo doido. O povo tá tudo doido. Acesso liberado. Meu Deus. Só que na catraca, no resto. Imagina só você ser casada com um cara que é um ótimo pai, um ótimo marido, te leva pra jantar, te dá flores, faz o almoço, a janta, lava roupa, faz tudo dentro de casa e pras crianças. O problema é que quem paga tudo isso é você. Tudo. As flores que você recebe, é você que paga. Olha só esse anônimo aqui. Eu estou até constrangida de expor meu marido dessa forma, porém preciso de opiniões. Somos casados há 8 anos e temos 2 filhas. Desde que eu tive a primeira, meu marido começou a ficar em casa para me ajudar. E foi ficando. Ele é um excelente pai, manda as meninas para a escola, faz o almoço, janta, arruma a casa. E também é um ótimo marido, sempre presente, me dá flores, me leva para jantar. Mas o problema é que tudo isso sou eu que pago. Nunca fui de incomodar, porém tá fazendo a diferença de uns tempos pra cá. Já conversei com ele e falei que eu gostaria que ele tivesse um emprego, mas ele sempre nega, falando que não troca essa rotina de cuidar dos filhos e de casa por dinheiro. Ele realmente é um ótimo pai e companheiro. Queria saber se eu estou certa ou dura demais com essa situação. Amiga, é o homem que tem que ser o provedor, né? É o homem. Às vezes eu entendo que em algumas situações a mulher acaba assumindo, mas não é o papel dela. Tenho 38 anos, solteira e sem filhos. Mas o que será que eu entendi errado que não me deixou conquistar um dos meus maiores e diria até principais sonhos, que é de casar e ter uma família? Vim de uma criação extremamente crítica, que foi exigido muita performance no pouco que se pedia, porque não era muito, mas o pouco que se pedia exigia
muito perfeccionismo. Isso criou uma máscara em mim muito grande de ter que ser boa o suficiente o tempo todo. Profissionalmente, me dei bem. Virei empresária, fiz grandes projetos, vivo financeiramente bem. Mas, mais uma vez, eu bato nessa tecla. Por que eu não realizei o meu principal sonho? Hoje eu tô passando por um processo pós-término. Terminei esse relacionamento tem um mês. E tô nessa busca pela transformação do meu feminino. Por sempre acreditar que ser forte, ser independente e não ser vulnerável era força. 38 anos, sem família, sem filhos. Alguma coisa eu entendi errado aí, uma vez que isso sempre foi o meu sonho. E eu tô nesse processo um mês solteira, de me tratasse como uma rainha, mas eu tratava ele como meu inimigo. Inúmeras vezes eu afastei ele de mim, com críticas, julgamentos, indiretinhas, com silêncio e sem perceber, mas lá no fundo eu sabia que eu estava construindo um muro entre a gente. Cada dia que passava eu sentia ele mais distante de mim. Alguém vivendo comigo embaixo do mesmo teto, sem conexão nenhuma, sem verdade nenhuma, sem aproximação. Era como se eu não conhecesse e ele também não me conhecesse. Foi aí que eu percebi que as minhas palavras, as minhas ações despertavam o melhor e o pior dele dentro da nossa casa. Quando eu troquei as críticas por palavras de afirmação, quando eu troquei os julgamentos por elogios pontuais, por coisas que eu não conseguia reconhecer, achava que era mais que obrigação, e mesmo que seja, a partir do momento que eu comecei a reconhecer isso, a agradecer, a mostrar a ele o valor, isso Hoje eu vou te explicar por que tem tanta mulher bonita solteira hoje em dia. Não, minha gata, não é porque tá faltando homem no mundo, não. Pode ser que você seja uma mulher atraente, pensando fisicamente. Uma mulher bonita que se cuida, que vai pra academia, que tem uma apresentação legal. Só que, de alguma forma, você se sente invisível. Parece que você repele as pessoas, afasta as pessoas de você, ninguém se aproxima. Você pode até atrair no primeiro momento, mas ninguém fica. E aí uma coisa que não te contaram ainda é que a beleza não é o que sustenta um relacionamento. A beleza, ela chama a atenção. Mas o que faz uma pessoa te escolher e ficar com você é a sua energia, a sua vibe. É você ter o famoso molho. Então o que eu quero que você entenda é que muito provavelmente tá faltando pra você essa habilidade social de se conectar com o outro, de ser uma mulher interessante com um papo bom, de ser carismática, de ser uma pessoa que tem facilidade de gerar conexões. Então por mais que você seja bonita, se você é uma pessoa antissocial, extremamente reservada, uma pessoa com cara ou vibe de antipática, dificilmente o cara vai investir em você só porque você é mais um rostinho bonito. Porque a convivência com você não é uma convivência agradável, não é uma convivência leve. Então outras mulheres que talvez não sejam tão atraentes quanto você, estão conseguindo se relacionar com mais facilidade porque elas estão muito mais abertas a um relacionamento. Porque a convivência com elas é muito mais agradável. E isso comparado à beleza que você entrega, vale muito mais a pena, entende? Porque beleza por beleza a gente encontra com facilidade em muitos lugares. E a gente consegue melhorar muito a beleza quando a gente investe na gente. Mas o carisma, meu amor, isso aí é outro patamar. Então muitas vezes você tá perdendo pra pessoas, não que isso seja competição, tá, gente? Mas muitas vezes você tá se sentindo invisível por falta de carisma, por falta de energia, por falta de leveza, por falta de feminilidade, que é o que faz diferença nos relacionamentos, tá? É o que mais chama atenção, é o que mais te diferencia, é o que faz as pessoas se conectarem com você, falarem de você e você conseguir conhecer gente com muito Esse vídeo é pra todo mundo da minha igreja que eu vou expor a querida e o querido, entendeu? Todo mundo aí do Jardim Paulista encaminha esse vídeo. E eu vou expor, sabe por quê? Pra mim não ter possibilidade de querer voltar e voltar pra onde eu tô saindo, entendeu? Pra não ter possibilidade nenhuma, porque eu vou ter exposto pra todo mundo. Vai ficar feio pra mim mesmo se eu voltar. Então eu vou expor tudo. A minha mãe ainda falou assim, não acho certo você fazer isso porque você vai se arrepender. Eu quero que eu me arrependa mesmo. Eu quero, tô nem aí. Que eu me arrependa, eu quero errar. Eu cansei, sabe? Eu cansei de ficar só orando, pedindo... Sabe, cansei. Agora eu vou expor. Ontem eu tava tendo uma discussão com o bonitão do meu ex, né? Que não tem voz ativa sozinho, que ele precisa da família dele pra resgatar ele, que ele não é homem de resolver uma relação de 8 anos. O que aconteceu? Eu tava fazendo entrega, tava online no aplicativo, então eu não ia pra igreja porque eu preciso trabalhar, porque eu tô separada e eu não tenho ninguém pra me ajudar financeiramente. Eu larguei minha vida, minha casa. Fiquei a primeira vez que eu fiquei dependente financeiramente dele, totalmente... Tomei na bunda, entendeu? E tô há 3 meses separada morando com ele, então eu
me virei, ele não me deu R$1 pra me alugar uma casa, mesmo tendo tirado de dentro da minha casa com meus filhos, pra me levar pra casa da mãe dele, pra ser humilhada, expulsa, mandada pra rua com 2 crianças pequenas que são os filhos dele, os 2. Mesmo a primeira ele ter feito conta no ChatGPT pra calcular se a filha era dele, entendeu? Ele me traindo, porque quem é da igreja sabe que traição não é só o ato, não, entendeu? Traição não é só o ato. Tem outros tipos de traição e ele me traiu. Se você, depois eu vou explicar direitinho. Eu não ia expor nada disso. Eu não ia expor, eu juro, mas eu fui expor. Mas esse vídeo é exclusivamente pra Florzinha, pra expor ela, por causa que ela ligou até chorando, de doida, chorando que nem doida pra minha mãe, falando que tava sofrendo violência doméstica de mim. Eu tenho áudio também, eu vou mostrar o áudio da dissimulação dessa mulher. Aí o que aconteceu? Ele tava com as crianças, ele tava se arrumando pra ir pra igreja com as crianças, eu tava com o aplicativo do iFood entregar online. Aí, só que o Anthony toda hora me chamava, mamãe, vamos pra igreja comigo com o papai, vamos pra igreja comigo com o papai. E eu precisava trabalhar. Por quê? Eu vou me mudar no domingo, eu vou embora. Eu tenho a mudança e eu não tenho mais renda. Ele tirou a minha renda pra me deixar totalmente, sabe, de mão atada, totalmente dependente dele e, sabe, e fica, sabe? Só que eu corro atrás do meu, faço o meu corre, entendeu? Se precisar ir pro semáforo, eu vou. Aí o que aconteceu? Aí eu falei assim, fiquei com dó do Anthony, porque, me chamou mais de 3 vezes pra mim ir pra igreja com ele e com o papai dele. Eu falei assim, gente, como eu vou embora de cidade, né? E ele nunca mais, provavelmente, vai pra igreja junto com a mãe e com o pai dele. Juntos eu vou hoje por conta do meu filho. Comecei a me arrumar também pra ir pra igreja, jogando lá, passando a roupa dele pra ir pra igreja. Só que quando ele viu que eu ia pra igreja, pro culto de ceia, ele falou que não ia mais. Aí eu fiquei pé da vida, porque naquela mesma semana, essa mesma semana eu falei que eu tinha alugado a casa, já faz 3 meses que nós estamos separados, eu estou esperando a boa vontade dele alugar uma casa e me colocar dentro com os filhos dele, porque ele que me tirou da minha casa, e ele não casou comigo de qualquer jeito, ele me pegou dentro da casa dos meus pais. É fácil falar assim, vai, separa, tchau, sai daqui. Da casa dos papaizinhos dele é fácil, né? Cadê o dinheiro? Cadê sua obrigação? Cadê seu papel de homem? Então, aí essa semana mesmo, ele falou assim, você tinha que esperar mais pra alugar uma casa, que seria melhor. Aí eu perguntei, melhor pra quem? Pra mim. Sim, pra ele seria melhor. Porque quem tá engolindo sapo, morando de favor nele, na casa dos pais dele, sou eu, não é ele. Entendeu? Quem tá sozinho. Eu tenho que continuar morando aqui debaixo do mesmo teto que você, até ser melhor pra você. Agora, ir pra igreja comigo, ser visto comigo, não pode. Eu já sei, você já espalhou pra todo mundo que você tá solteira, você não quer ser visto comigo. Mãe do você não pode mudar. Eu fiquei chateada e comecei a discutir com ele mesmo. Mas não tava tendo escândalo, gritaria, surto nenhum. Aí a mamãe dele lá da janela, que ela se fez de coitada, via tudo mentira, começou a gritar lá da janela, menina chata do caramba, ninguém te suporta mais, que não sei o que. E ela falou pra todo mundo da família dela, que ela chamou a família dela pra resgatar ele, que eu tava surtada, descontrolada, pra irem lá levar o Silas embora pra acalmar a briga. Mentira, ela não tava acalmando nada. Ela queria que eu surtasse pra me perder a razão, né? Enfim, aí ela começou a falar lá na janela, me chamar de chata do caramba, que ninguém me suportava mais, que não sei o que. Aí eu virei e revidei, falei assim, chata é você. Você que é chata. Você é muito legal, né, pra você tá falando isso. Aí o lindo, falei assim, olha aí, você não respeita nem minha mãe. Só que ela não precisa me respeitar. Por quê? Porque eu tô debaixo do teto dela. Por isso que ela não precisa me respeitar. Ela tá fazendo um favor pra mim. Um favor pro filho dela que não tem capacidade de alugar uma casa e colocar os filhos dele dentro. Entendeu? Porque ele precisou morar de favor lá. Mas foi tudo premeditado, viu, gente? Pra gente se separar. Porque o homem ele não foi homem de se separar. Eu quero me separar, vou me separar. Não. Ele me infernizou até eu me separar pra ele ficar com esse discurso. Ela que se separou. Ela que foi embora. Ela que me deixou. Aí ela falava, eu devolvia a discussão ali. Em momento nenhum eu envolvia ela na minha discussão. Em momento nenhum eu citei ela na minha discussão com o Silas. Era eu e ele ali. E aí ela começou a falar as coisas me ofendendo. Falei assim, você tem 28 anos e não sabe nem limpar a bunda. Aí eu falei assim, minha filha, eu não sei limpar a bunda, mas uma casa eu sei, vamos ver a diferença da minha casa com a sua. Aí ele, nossa, você tá desrespeitando minha mãe, você reparava a casa dela pra falar. Ela tava gritando lá dentro, entrou me xingando a primeira vez, né, que ela saiu e eu revidei. E eu falei assim, ô, linda, vem aqui falar na minha cara, xingar eu na minha cara. Aí ele falou assim, vai bater na minha mãe agora? Eu falei assim, como é que eu vou bater? Eu falei que eu ia bater na sua mãe, você tá louco? Porque eles queriam que eu perdesse a linha, que eu surtasse pra ela, né, pra eles, né, ela louca, desequilibrada, entendeu? Aí ela começou a falar que eu tava destruindo o filho dela. Meu filho, quem que acabou com tudo que a pessoa tinha? Nem uma casa a pessoa mais tinha. Foi eu? É eu que destruí? Porque, né? Aí, tá bom, depois eu explico direitinho todas as dissimulações dela nessa discussão. Ela me ofendia, eu ia ofendia. Ela me ofendia, eu ofendia. Tava devolvendo, porque eu não sou sangue de barata. Aí tá bom, aí ela saiu, eu e ele entrou dentro da sala pra discutir, conversar, pra resolver. Eu comecei a falar o que tava me chateando. Ele me pediu desculpa, ele falou que eu que causo briga, sempre causo inferno. Aí eu lembrei da última briga nossa com o Hazal. Eu falei assim, não, realmente, esse dia eu que te infernizei. Eu vou contar essa briga aqui. Eu que te infernizei, eu te pedi desculpa. Eu falei, nunca me pediu desculpa por esse inferno que você fez. E a sua mãe desceu aqui mesmo, porque nós tava discutindo. Mas quem que fez inferno? Quem que me acordou 1h da manhã perguntou o que eu tava fazendo no casamento porque eu não lavei sua roupa? Quem? Entendeu? Aí a gente tava discutindo ali, não tava tendo gritaria, nada. Nós tava dentro de casa, nem no corredor estava mais. Aí ela chega, ela vem, sobe agora, sobe. Sai lá fora com ele, tava a mãe dele,
a avó dele e o tio dele resgatando ele. E ela começou a gritar lá no portão de casa: vai, Silas, vai, deixa essa menina aí. Aí eu cheguei bem pertinho dele: você tá vendo? Eu não tô gritando, não tô fazendo escândalo, não tô fazendo nada. Você tá vendo quem que tá fazendo escândalo? O bar lotado, a rua lotada. E ela gritou várias vezes pra mim pegar minhas coisas e ir embora, viu? Nessa hora que tava os pessoal, porque ela tava fazendo de vítima, que eu era surtada, só que ela já tava se entregando. Aí ele olhou pra mãe dele: mãe, olha o escândalo que você tá fazendo. Aí eu falei assim: olha, se você virar as costas pra mim, você nunca mais nem lembra de mim. Acabou de vez, você acabou de enterrar. Aí, sabe o que ele fez? Ele virou as costas e foi, e me deixou lá, sendo humilhada, sozinha. Essa pessoa que eu... Vocês precisam parar de dar conforto pra macho. Os papéis estão tão invertidos que a mulherada tá se lascando porque quer. Vocês facilitam demais a vida dos homens, gente, pelo amor de Deus. É mulher que sai de casa, vai sozinha. Ela vai pra casa do cara. Tem homem que não se dá o trabalho de buscar. Vai na sexta, fica sexta, sábado, domingo. Segunda-feira tá em casa. E assim, ele não tem compromisso com você nenhum de segunda a sexta, não. Só na sexta-noite. Você não impõe nada. Ele não tem compromisso. Ele não tem responsabilidade com nada. Se você precisar ir no hospital, ele te fala assim: tá bom, vai me dando notícias. Não pergunta se você precisa de algo. Não pergunta se você precisa de ajuda. Vocês têm que aprender que homem tem que ser testado desde o primeiro dia de relacionamento. Põe responsabilidade. Meninos adoram fugir de responsabilidade. Então, faz o teste. Desde o primeiro dia, começa a colocar responsabilidade. Se for menino, vai cair fora. Você já tem sua resposta, já tem seu livramento. Agora, você que fica propondo as saídas, você que dá ideias de lugares, você que corre atrás, você que dá bom dia, você fica cobrando o ficante. Vai pra casa deles, dá um conforto de uma esposa, depois quer cobrar do cara a responsabilidade. Pra quê? Ele já tem tudo. O melhor, ele tem a parte boa. A parte ruim, que é o compromisso com você, o zelar, o cuidar, o proteger, saber se você precisa de algo, enfim, tá ali por você, ele não precisa. Aí vocês choram: ai, porque os homens de hoje em dia, vocês estão fazendo isso. Começa a ser dura, começa a aprender, começa a segurar, fazer jogo duro. Aí vocês vão ver. Pra eles tá muito fácil. Pra que eles vão ter compromisso? Pra quê? Vocês podem escolher uma pra segunda, uma pra terça, uma pra quarta, uma pra quinta, uma pra sexta, que eles vão ter. Porque vocês são bobas. Tem que dar trabalho, tem que fazer buscar, tem que fazer levar, tem que fazer gastar. Vai pra casa dele, come a comidinha lá na casa dele, que você tem que fazer. Ou que a mamãe dele. Ai, que humilhação. Te leva pra um jantar, não te dá nada, não pergunta se você quer ajuda com alguma coisa, porque eu vou falar uma coisa pra vocês: homem que quer ter mulher tem que ter condição, gente. Não estou falando que o homem precisa ser rico, mas se você não tem dinheiro pra pagar um jantar, se você não tem dinheiro pra pagar um sorvete, pra ajudar a pessoa que tá do seu lado, perguntar: oi, tudo bem, tá precisando de mim, tá precisando de alguma coisa, e ter pra ajudar, você não tem que ter mulher, você tem que primeiro se estruturar. Só que hoje em dia eles nem se preocupam com isso, porque a mulher não tá cobrando nada. Se ele não tem, ela paga. Se ele não consegue buscar ela chama o Uber e ela vai. Tá muito. Falar um negócio pra vocês aqui: eu não vejo a hora de achar o homem da minha vida e não ter que socializar com nenhum outro mais. Ô, raça chata é essa raça do homem. Gente, eu não tenho paciência. Eu quero namorar, eu quero casar logo pra eu não ter que socializar com ninguém, pra eu não ter que conhecer mais ninguém, pra eu não ter que conversar com ninguém, porque eu não tenho mais paciência, meu Deus, eu não tenho. O homem é chato pra cacete. Coisa que homem pode viver 20 anos que ele não aprende. Homem não compete com mulher, bota isso na cabeça de vocês. Eu falo, às vezes é mais fácil você pegar, faz as pazes com o teu franguinho. Pega lá teu estrogonofezinho de frango, faz as pazes. Porque, galera, tu vai deixar ficar cozinhando na rua assim, achando que tá lacrando, achando que tá pá, e você não vai sustentar. Vocês sabem que vocês não sustentam isso há muito tempo. Primeiro que o homem, ele esquece que a mulher que ele tá casado, muitas das vezes, é a mulher que todo mundo da rua quer. Quer casar, quer construir família, quer tudo. Ele casa contigo, ele, quando ele quer você, ele fica encantado, ele fica maluco. Depois que casa, passa os meses, os anos, ele vai começando a cagar na tua cabeça, ele vai te desvalorizando. Que ele esquece quem é você. Quando a mulher volta pra pista, ele tenta competir com a mulher que ele esqueceu quem é solteira. Então ele volta igual um leão, assim, ó. E ele, quando ele vê ela vivendo igual ela vivia antes,
Aí ele fala, caralho, mulher é muito diferente de homem quando fica solteiro. Vocês sabem disso, né? Homem fica solteiro, as mulheres já falam assim, fulano tá solteiro, pô, vai ficar desesperado, vai pegar camarote não sei aonde. Agora, mulher, quando fica solteiro, o papo é outro. Pô, tu viu que o fulano voltou pra pista, né? Pô, fulana, caralho, já vou seguir, já vou chegar, vou dar um papo, que não é toda uma conquista. O homem, ele não é conquistado, entendeu? Ele é ali, ó, é fácil, é cai no prato. Sabe o que é a primeira coisa que o homem descobre quando fica solteiro? Que homem não tem amigo. Homem não tem amigo. A gente fica brincando, falando que isso aqui, que mulher é sonsa, piranha. Tem umas que são, mas agora, quem é tua amiga mesmo? Amiga não te trai. Agora, amigo, no peito, que pega na mãozinha, presta dinheiro, que tudo... Eu não preciso nem completar. Vocês sabem como é que é ego de homem. O homem, ele vai fazer hoje, ele vai fazer amanhã. Mas aí, quando a tua ex fizer um dia, fizer isso aqui, ó, ou fizer isso aqui, independente do que faz, o teu guarda-roupa, ele não fica bagunçado. Ele acaba. Não tem cabeça pra fazer. Porque a mulher, ela vê você fazendo. Ela vê hoje, vê amanhã, vê isso. E ela fica aqui, ó. Ela não te manda mensagem, ela não faz gracinha. Mas aí quando você vê, meu amor, você vê alguém valorizando o teu franguinho. Valorizando, pisando na cabeça do teu franguinho, o que for. Imagina só você ser casada com um cara que é um ótimo pai, um ótimo marido, te leva pra jantar, te dá flores, faz o almoço, a janta, lava roupa, faz tudo dentro de casa e pras crianças. O problema é que quem paga tudo isso é você. Tudo. As flores que você recebe, é você que paga. Olha só esse anônimo aqui. Eu estou até constrangida de expor meu marido dessa forma, porém preciso de opiniões. Somos casados há 8 anos e temos 2 filhas. Desde que eu tive a primeira, meu marido começou a ficar em casa para me ajudar. E foi ficando. Ele é um excelente pai, manda as meninas para a escola, faz o almoço, janta, arruma a casa. E também é um ótimo marido, sempre presente, me dá flores, me leva para jantar. Mas o problema é que tudo isso sou eu que pago. Nunca fui de incomodar, porém tá fazendo a diferença de uns tempos pra cá. Já conversei com ele e falei que eu gostaria que ele tivesse um emprego, mas ele sempre nega, falando que não troca essa rotina de cuidar dos filhos e de casa por dinheiro. Ele realmente é um ótimo pai e companheiro. Queria saber se eu estou certa ou dura demais com essa situação. Amiga, é o homem que tem que ser o provedor, né? É o homem. Às vezes eu entendo que em algumas situações a mulher acaba assumindo, mas não é o papel dela. Que a moda agora é a mãe solteira. Mulher, não cai nesse papinho não, vou te contar o porquê. Ser mãe solo é uma realidade que precisamos passar por conta de um homem que entrou na nossa vida sem responsabilidade afetiva, sem se importar com o filho, com a esposa, com a família. E agora tem um tanto de boy fuleiro por aí dizendo, eu prefiro as mães solteiras. Sabe por quê, mulher, que eles preferem? Porque, primeiro, nós nos encontramos muitas das vezes emocionalmente abaladas, sabe? Destruturadas, porque passamos por um casamento na qual acabou com a química do nosso cérebro. Então a gente estamos vulneráveis e aí é mais fácil para que a gente caia em papinho de homem fuleiro. Segundo, mulher, porque nós já estamos ali com uma vida certinha, nós temos um lugar, nós temos uma casa, porque nós temos filhos, e muitas das vezes a gente não pode sair por conta dos nossos filhos, nós temos que cuidar das crianças, não temos com quem deixar, muitas das vezes, e aí, onde será esse encontro com esse boy? Na nossa casa, né? Então, com isso, ele não vai precisar gastar dinheiro te levando pra sair, te levando pra jantar, o que for. Então, é mais fácil pra ele vir até você porque tá tudo prontinho na sua casa. O homem, ele quer comodidade. Se esses homens aí soubessem o quanto parceiro, o quanto homem macho eles têm que ser pra conquistar uma mulher mãe solteira, eles passavam longe. Tem que ser macho mesmo pra se igualar com a força de uma mulher mãe solteira. Ele me tratasse como uma rainha, mas eu tratava ele como meu inimigo. Inúmeras vezes eu afastei ele de mim, com críticas, julgamentos, indiretinhas,
com silêncio e sem perceber, mas lá no fundo eu sabia que eu estava construindo um muro entre a gente. Cada dia que passava eu sentia ele mais distante de mim. Alguém vivendo comigo embaixo do mesmo teto, sem conexão nenhuma, sem verdade nenhuma, sem aproximação. Era como se eu não conhecesse e ele também não me conhecesse. Foi aí que eu percebi que as minhas palavras, as minhas ações despertavam o melhor e o pior dele dentro da nossa casa. Quando eu troquei as críticas por palavras de afirmação, quando eu troquei os julgamentos por elogios pontuais, por coisas que eu não conseguia reconhecer, achava que era mais que obrigação, e mesmo que seja, a partir do momento que eu comecei a reconhecer isso, a agradecer, a mostrar a ele o valor, isso Sabe aquela pessoa que parece que ela sempre entende errado tudo aquilo que você fala, ou leva por um lado ruim tudo aquilo que você fala? E aí você até sente a necessidade de se explicar e é meio cansativo falar com essa pessoa? Geralmente isso acontece com as pessoas que não gostam da gente. E pode ser por algo chamado viés de confirmação, que é quando você já tem uma certa opinião formada sobre algo, uma pessoa, e você meio que fica tentando fazer com que tudo confirme aquilo que você já acha. Então, se ela já não gosta de você, ela vai ficar achando motivos para não gostar de você. E isso pode fazer com que ela, até sem querer, distorça aquilo que você fala. Que, na verdade, a interpretação dela seja distorcida sobre aquilo que você fala. Ela sempre vai puxar pro lado negativo, sabe? E a gente também faz isso com as pessoas que a gente gosta. E é o famoso passar pano. A gente diminui as atitudes, mesmo que sejam ruins, das pessoas que a gente gosta, porque a gente gosta. Viés de confirmação. A gente quer confirmar que aquela pessoa é realmente legal e boa porque a gente gosta dela. Os dois opostos funcionam pelo viés de confirmação. Tanto a pessoa que não gosta de você vai sempre buscar motivos para não gostar, interpretar as coisas que você fala errado, quanto a pessoa que gosta vai sempre buscar motivos para amenizar tudo que você faz de ruim, para que ela continue gostando de você. O dia que eu fui acusada de estar pegando o marido dos outros, peguei uma pizza da minha mãe por uma coisa que eu não estava fazendo e fui lá e fiz o que todo mundo estava dizendo e muito pior. O ano era 2012, eu tinha 12 anos de idade e eu gostava muito do filho desse bendito homem. Até então tudo normal, tudo ok, a gente se agarrava como? Em abraço, porque a única coisa que eu sabia fazer até o momento era abraçar, que nem beijo eu não conseguia dar, que batia um dente com o outro. Terei meus 13 anos ainda de paquera com esse menino, terei meus 14 anos e aí tudo começou. A família desse homem foi para um congresso da igreja em uma outra cidade e esse homem ficou sozinho na casa dele. Nessa época, eu e as minhas irmãs juntava pó de serra na serraria do meu pai. E a gente ganhou R$50 e fomos dividir. O dinheiro tava inteiro e a gente queria trocar o dinheiro. Eu peguei os R$50 e fui na porta da casa desse homem, porque ele já era muito conhecido por ter dinheiro. Pedi para ele trocar os R$50 para mim. R$50 enviado do Satanás, que eu tenho certeza que aquele dinheiro era do diabo. Era mais ou menos umas 8 horas da noite, bati na porta da casa desse homem e pedi que ele trocasse os R$50 pra mim. Dou os 50 pra ele pela janela e ele me passa R$50 trocado pela mesma janela. Nesse exato momento passa o diabo da Marta, uma mulher que morava na minha rua, que hoje em dia tá com a vida mais lascada do que a minha. E eu achei bom, pra ela nunca mais iniciar a lascação da vida de alguém com mentira. O capeta cutucou no cu dessa Marta e ela foi inventar pra mulher desse homem que ela teria visto ele me dando dinheiro pela janela e logo em seguida eu entrando na casa dele. Sendo que eu peguei esse dinheiro trocado e fui pra minha casa com as minhas irmãs comer o pobre do meu x-salada. No dia seguinte, eu saí pra um banho com uma amiga minha. Quando eu cheguei, a minha mãe tava com um pedaço de ripa me esperando pra acertar o meu rabo. Porque a bendita mulher desse homem já tinha feito a cabeça da minha mãe de uma história que uma fuxiqueira desgraçada do inferno tinha enfiado na cabeça dela. A mãe não pediu uma gota de explicação de mim, já foi logo me acertando na porrada, dizendo que ela não tinha me ensinado aquilo. Eu sabia que a minha mãe não tinha me ensinado aquilo. Agora, o que ninguém sabia era que a mãe da Marta não tinha ensinado ela ser enviada pelo Satanás pra estar inventando conversa. O ódio que eu tenho. Peguei uma pizza tão grande da minha mãe, eu ainda gostando desse menino, virei pra minha mãe e falei que aquilo não estava acontecendo, mas a partir daquele momento, qualquer história que alguém inventasse sobre a minha vida e a vida desse homem pra minha mãe ia ser verdade, porque eu ia fazer. Até o momento, eu juro pra vocês que esse homem nunca tinha nem olhado errado pra mim. Esse dia eu fiquei com muita raiva. Quando esse homem passava por mim, eu já ficava olhando com o olhar de capetado pra ele. Querendo o quê? Eu não sei. Ele percebeu que eu tava dando confiança pra ele, ele começou a dar em cima de mim e eu comecei a dar confiança pra ele, mesmo morrendo de raiva. Eu tinha uma raiva desse homem tão grande que você não tem noção. Do dia 24 de dezembro, eu estava indo comprar ingredientes pra fazer uma ceia do Natal na casa da minha avó. E esse homem passou por mim e ofereceu uma carona. Ele me deixou na casa da minha avó, tudo normal, tudo ok. Eu fui passar por frente da casa dele pra ir pra casa. E essa mulher correu em cima de mim pra me bater, porque na cabeça dela eu já era extremamente amante dele. Feito pra mim, pra deixar de ser usado pelo Satanás pra destruir a família dos outros, e bem feito pra tu também, pra nunca mais acusar ninguém sem prova. Mulher que me bateu, minha mãe veio de lá e me defendeu só no meio da rua, porque quando eu cheguei em casa eu peguei outra pizza, novamente por uma coisa que eu não tava fazendo. Só que aí eu já tava querendo. A pizza foi mais ou menos valido a pena.
Fosse Natal, janeiro, fevereiro, março. Quando foi no dia 16 de abril, essa mulher foi na porta de casa e falou pra minha mãe que eu realmente estava tendo alguma coisa, porque ela tinha certeza. E aonde ela me topasse, ela me daria uma pizza. No dia 16 de abril, essa mulher foi pra igreja ler todas as partes da Bíblia, menos a parte que fala pra não levantar falso testemunho do seu próximo. Olha que legal. Eu, quando percebi que ela não estava em casa, passei na frente da casa desse homem, já sabendo que ele ia me chamar, ele me convidou pra entrar e eu entrei. No dia 16 de abril, eu perdi minha virgindade. Desde então, eu comecei a ter um caso com esse homem, 14, 15, 16 anos. E durante esses 3 anos, eu podia andar por cima dos fios, menos pela frente da casa dessa mulher, porque senão era uma pisa dela e outra da minha mãe quando chegasse em casa. Porque aí, nesse tempo, as duas ia me bater com gosto e com motivo. Durante esses 3 anos, eu fiquei sendo amante desse homem escravo do Satanás, porque quem é amante de homem casado é escravo do Satanás, enviado por ele para destruir a família dos outros. A essas alturas, toda a minha família já estava sabendo da situação. Eu cheguei com meu pai e falei pra ele que eu não queria mais isso pra minha vida e que eu queria ir embora. Me deu a única casa que ele tinha por preço de banana pra gente se mudar de cidade. Mandou eu e a minha família pra outra cidade o mais rápido possível. Cortei todos os contatos com esse homem. Um belo dia, a gente voltou a se falar por telefone. Falava que queria deixar a mulher dele pra ficar comigo. E com isso, ele inventou pra ela que eu estava grávida e que a minha mãe tava obrigando ele a ficar comigo, coisa que não tinha nem perigo de acontecer. Ela pegou meu contato no celular dele, me mandou mensagem, mandou um áudio falando mais ou menos assim: Oi, querida, eu queria saber se você está realmente grávida, porque ele está me falando que você tá. Falei pra ela que eu não ia responder e ela me mandou um texto. E no final desse texto dizia a seguinte frase: se você estiver esperando um filho do meu marido, essa criança é um anjo do Satanás. Fiquei com muita raiva, magoada por uma criança que eu nem tava esperando. Imagina se eu tivesse. Na mesma hora, soltei o celular e fui arrumar as minhas malas. Liguei pra esse homem, pedi pra ele mandar o dinheiro da minha passagem, que eu iria morar com. E num dia normal, toda a minha família nem imaginando o que estava prestes a acontecer, todo mundo reunido na sala. Eu fui na cozinha, botei minha mala pela porta de trás, peguei um barco e fugi de casa pra ficar com esse homem. E aí inicia-se na minha vida uma nova fase, exemplo pra sua vida de coisas que você não deve fazer nunca quando você for adolescente. Segura esse teu rabo, segura essa tua vontade, pra tu não adquirir um pecado e pagar quase pelo resto da tua vida. Curte e comenta pra parte 2 dessa novela. Eu tô aqui na pracinha da escola da minha filha esperando ela terminar a prova e eu tava refletindo sobre algumas coisas, sabe? E o quanto é difícil uma mulher recém-separada, no meu caso faz 1 ano já, ser escolhida por alguém depois dos filhos. Acho que 90% das pessoas que eu converso, seja na vida real, nas redes sociais, ficam extremamente interessadas por mim, assim, sobre a minha história de vida, sobre eu ser independente financeiramente, sobre eu ser guerreira, lutar pelas minhas coisas, ser uma pessoa de caráter, boa índole, fé, enfim, até chegar ao ponto de maternidade. Aí quando eu falo que eu tenho filhos, no plural ainda mais, de um antigo relacionamento, que eu tive uma história, que eu fui casada, não foi só uma aventura também. É nesse momento que eu acho que, sei lá, pelo menos 50% deles já descartam de cara, e os outros 50% descartam ao longo. E pro homem, assim, a mulher, ela é muito mais acolhedora, a gente não se importa muito com isso, algumas, tá? Se você já teve uma história, se você é pai, enfim. E é muito mais leve também pro homem, né? Então ele sempre pode recomeçar, que não tem esse estigma. E nós mulheres, pelo fato de já ter tido uma história anterior, eu gaguejei pra falar, sofremos com essa questão da indecisão e de não sermos escolhidas, porque sempre vai ter uma mais disponível, sempre vai ter uma sem um passado, sem filhos, enfim. E dói não ser escolhida, porque você teve uma história anterior e tem filhos, porque são pessoinhas que fazem parte de você e isso nunca vai. Falar um negócio pra vocês aqui, eu não vejo a hora de achar o homem da minha vida e não ter que socializar com nenhum outro mais. Ô, raça chata é essa raça do homem. Gente, eu não tenho paciência. Eu quero namorar, eu quero casar logo pra eu não ter que socializar com ninguém, pra eu não ter que conhecer mais ninguém, pra eu não ter que conversar com ninguém, porque eu não tenho mais paciência, meu Deus, eu não tenho. O homem é chato pra cacete. O que une um casal é o sexo. Quer paz no relacionamento? Faça sexo com seu marido todos os dias. Procure ele ao invés dele te procurar. Satisfaça o seu companheiro. E não faça por obrigação, porque o homem sente quando é por obrigação. E ele fica muito triste, porque o homem, ele fica feliz quando ele dá prazer para sua companheira. Aí ele fica satisfeito. Agora, se você fizer por obrigação, esse homem fica triste. Entendeu? Você tem que fazer porque você tá com vontade de fazer.
Imagina só você ser casada com um cara que é um ótimo pai, um ótimo marido, te leva pra jantar, te dá flores, faz o almoço, a janta, lava roupa, faz tudo dentro de casa e pras crianças. O problema é que quem paga tudo isso é você. Tudo. As flores que você recebe, é você que paga. Olha só esse anônimo aqui. Eu estou até constrangida de expor meu marido dessa forma, porém preciso de opiniões. Somos casados há 8 anos e temos 2 filhas. Desde que eu tive a primeira, meu marido começou a ficar em casa para me ajudar. E foi ficando. Ele é um excelente pai, manda as meninas para a escola, faz o almoço, janta, arruma a casa e também é um ótimo marido, sempre presente, me dá flores, me leva para jantar, mas o problema é que tudo isso sou eu que pago. Nunca fui de incomodar, porém tá fazendo a diferença de uns tempos para cá. Já conversei com ele e falei que eu gostaria que ele tivesse um emprego, mas ele sempre nega, falando que não troca essa rotina de cuidar dos filhos e de casa por dinheiro. Ele realmente é um ótimo pai e companheiro. Queria saber se eu estou certa ou dura demais com essa situação. Amiga, é o homem que tem que ser o provedor, né? É o homem. Às vezes eu entendo que em algumas situações a mulher acaba assumindo, mas não é o papel dela. Pago R$600 de aluguel. Aí eu arrumo um macho que quer pagar 300, quer dividir comigo. A energia vem R$100, quer dar 50. A água vem R$50, quer dar 25. Quer fazer a compra, quer dividir. É tudo dividido. Ah, eu não quero não, macho desse. Como é que eu vou querer um homem que não paga nem o meu aluguel, não faz nem a feira pra dentro de casa? Eu não quero não um homem desse. Porque assim, se você quer ter mulher, você tem que já botar na cabeça que você vai ter que arcar com as coisas dentro de casa, pagar aluguel, fazer a compra, comprar as coisas dentro de casa. Porque se for para arrumar mulher para estar dividindo tudo, é melhor a mulher ficar sozinha, muito melhor eu ficar sozinha, só assim eu tenho a minha paz, né? Fico sossegada no meu canto, não tem macho mexendo no meu saco, me aperreando. Porque se for para dividir, meu filho, não compensa. E você fica sozinho também, que não vale a pena não, viu? De jeito nenhum. Pra mim não vale a pena. A mulher tem que se valorizar, viu? Porque tem muito homem aí que eles são muito espertos, gosta de se aproveitar das mulheres. Me tratasse como uma rainha, mas eu tratava ele como meu inimigo. Inúmeras vezes eu afastei ele de mim, com críticas, julgamentos, indiretinhas, com silêncio e sem perceber, mas lá no fundo eu sabia que eu estava construindo um muro entre a gente. Cada dia que passava eu sentia ele mais distante de mim. Alguém vivendo comigo embaixo do mesmo teto, sem conexão nenhuma, sem verdade nenhuma, sem aproximação. Era como se eu não conhecesse e ele também não me conhecesse. Foi aí que eu percebi que as minhas palavras, as minhas ações despertavam o melhor e o pior dele dentro da nossa casa. Quando eu troquei as críticas por palavras de afirmação, quando eu troquei os julgamentos por elogios pontuais, por coisas que eu não conseguia reconhecer, achava que era mais que obrigação, e mesmo que seja, a partir do momento que eu comecei a reconhecer isso, a agradecer, a mostrar a ele o valor, isso. Sabe aquela pessoa que parece que ela sempre entende errado tudo aquilo que você fala, ou leva por um lado ruim tudo aquilo que você fala? E aí você até sente a necessidade de se explicar e é meio cansativo falar com essa pessoa? Geralmente isso acontece com as pessoas que não gostam da gente. E pode ser por algo chamado viés de confirmação, que é quando você já tem uma certa opinião formada sobre algo, uma pessoa, e você meio que fica tentando fazer com que tudo confirme aquilo que você já acha. Então, se ela já não gosta de você, ela vai ficar achando motivos para não gostar de você. E isso pode fazer com que ela, até sem querer, distorça aquilo que você fala. Que, na verdade, a interpretação dela seja distorcida sobre aquilo que você fala. Ela sempre vai puxar para o lado negativo, sabe? E a gente também faz isso com as pessoas que a gente gosta. E é o famoso passar pano. A gente diminui as atitudes, mesmo que sejam ruins, das pessoas que a gente gosta, porque a gente gosta.
viés de confirmação. A gente quer confirmar que aquela pessoa é realmente legal e boa porque a gente gosta dela. Os dois opostos funcionam pelo viés de confirmação. Tanto a pessoa que não gosta de você vai sempre buscar motivos para não gostar, interpretar as coisas que você fala errado, quanto a pessoa que gosta vai sempre buscar motivos para amenizar tudo que você faz de ruim, para que ela continue gostando de você. Uma mensagem no WhatsApp. Abre aí, abre aí. Abre como? Eu tenho senha de WhatsApp aqui pra abrir? 25. 25. É de Matheus. Ah, Matheus, a gente boa, tá namorando, minha filha. Fala pra ele, manda áudio pra ele. Ah, aqui é a mulher de Júnior. Vamos sair esse final de semana. Vamos sair? Fala Quem? pra ele. Nós 4. Eu e você, vamos sair de casal. Nós 4? Você vai gostar de gente boa demais ali, velho. Fala logo, vai, fala. Fala quem é! Fala quem é! Fala o quê, irmão? Tu tá me traindo, não tá? Tu tá pensando que eu vou engolir esse teus H, Júnior? Tu tá pensando que eu vou engolir esse teus H dizendo que me dá até senha de WhatsApp? Aqui tem! Aqui tem! Onde é que tá o outro celular? Bora! Que outro? Pra você ter me dado esse aqui, você tá com treta na rua. Você tá com mutreta na rua. Não existe, não existe! O homem dá senha do celular. Manda eu abrir. Isso aqui é Matheus mesmo, Júnior? Isso aqui é Matheus? Eu não sei. Você tá pensando que eu nasci ontem, né? Você tá achando que eu nasci ontem, querendo me levar pra sair, querendo mandar eu responder mensagem. Até um tempo desse eu não podia tocar no teu telefone. Agora eu já tô pegando mensagem, já tô sabendo senha, já tô respondendo pros amiguinhos. Tudo trecheiro, tudo velho raparigueiro. Diz logo. Fala! Não sei! Eu quero saber quem é ela que você tá me traindo. Que você não é assim. A sua Kenga! A sua Kenga! Eu descubro. É melhor você me contar, porque se eu descobrir é pior. Me diga logo! Bora! Não tem ninguém não. Não tem ninguém! Eu nasci ontem! Eu nasci ontem! Acredito em Papai Noel ainda! Mas menino! O negócio é que os homens depois casam com as mulheres, tem que dividir a metade. Se essa mulher tiver filho de outra relação, esse cara pode ser condenado a pagar uma pensão por abandono afetivo. Então, assim, hoje para o homem casar, de fato, o homem, ele tem que ter um motivo muito bom, ele tem que, sabe, confiar muito na mulher e ele tem que saber escolher muito bem a mulher que ele vai casar. Pra você ver como são as coisas, né? Eu estou com um homem que não me ajuda a pagar a conta, então a gente sai, eu que pago a conta, não me ajuda com energia, com gás, não me dá um presente, nunca comprou nada pra mim. Agora mesmo eu que vou ter que pagar a conta dele. E no final ele ainda diz que me ama. Eu amo ele, realmente, eu não consigo ficar sem. Eu acho que é uma dependência, eu não sei. E eu vou mostrar esse homem pra vocês. Oi, gente, quer comer um cappuccino de graça comigo? Esse é o homem, gente. Um dos homens. Eu tenho outro homem lá em casa também, que não paga uma conta pra mim. Rapaz, mas que negócio complicado esse negócio de se envolver com alguém. Eu não aguento mais não. Olha, eu tô no celibato já há um ano, porque eu não consigo mais me relacionar com ninguém. Parece que eu tô procurando uma vaga de emprego, um negócio difícil. É mais fácil empreender, você montar empresa, montar uma estrutura, um negócio, do que hoje em dia achar um relacionamento. Uma pessoa que bate com seus princípios, valores, que sabe que é tudo certinho. Ai, que não faz joguinho de desinteresse. Gente, que loucura é essa? O que tá acontecendo com o povo, hein? Deus sabe que o povo tá traumatizado, mas não sabia que era pra tanto. E outra, se você mostra eles, a pessoa foge, já é isso. Gente, você tratar, fazer terapia. Meu Deus do céu. Ah, não, mas você querer uma pessoa assim, você tá querendo demais. Não, meu amor, eu tô querendo apenas o que eu sou. Eu tô entregando pra pessoa uma coisa boa, vou entregar, eu vou receber o que não é bom. Não, eu quero coisa boa também. Agora é o seguinte, tá complicado. Quando você conta a pessoa massa, não pensa não, pensa ter problema mental, um monte de coisa, não sei quantos remédios. Gente, o caso tá sério. Quem tiver seu marido que segure, porque sua mulher também, porque, meu Deus do céu, o povo tá tudo doido. O povo tá tudo doido. Acesso liberado. Meu Deus. Só que na catraca, no resto. Imagina só você ser casada com um cara que é um ótimo pai,
um ótimo marido, te leva para jantar, te dá flores, faz o almoço, a janta, lava roupa, faz tudo dentro de casa e para as crianças. O problema é que quem paga tudo isso é você. Tudo. As flores que você recebe, é você que paga. Olha só esse anônimo aqui. Eu estou até constrangida de expor meu marido dessa forma, porém preciso de opiniões. Somos casados há 8 anos e temos 2 filhas. Desde que eu tive a primeira, meu marido começou a ficar em casa para me ajudar. E foi ficando. Ele é um excelente pai, manda as meninas para a escola, faz o almoço, janta, arruma a casa. E também é um ótimo marido, sempre presente, me dá flores, me leva para jantar. Mas o problema é que tudo isso sou eu que pago. Nunca fui de incomodar, porém tá fazendo a diferença de uns tempos para cá. Já conversei com ele e falei que eu gostaria que ele tivesse um emprego. Mas ele sempre nega, falando que não troca essa rotina de cuidar dos filhos e de casa por dinheiro. Ele realmente é um ótimo pai e companheiro. Queria saber se eu estou certa ou dura demais com essa situação. Amiga, é o homem que tem que ser o provedor, né? É o homem. Às vezes eu entendo que em algumas situações a mulher acaba assumindo, mas não é o papel dela. Tenho 38 anos, solteira e sem filhos. Mas o que será que eu entendi errado que não me deixou conquistar um dos meus maiores e diria até principais sonhos, que é de casar e ter uma família? Vim de uma criação extremamente crítica, que foi exigido muita performance no pouco que se pedia, porque não era muito, mas o pouco que se pedia exigia muito perfeccionismo. Isso criou uma máscara em mim muito grande de ter que ser boa o suficiente o tempo todo. Profissionalmente, me dei bem. Virei empresária, fiz grandes projetos, vivo financeiramente bem. Mas, mais uma vez, eu bato nessa tecla. Por que eu não realizei o meu principal sonho? Hoje eu tô passando por um processo pós-término. Terminei esse relacionamento tem um mês. E tô nessa busca pela transformação do meu feminino. Por sempre acreditar que ser forte, ser independente e não ser vulnerável era força. 38 anos, sem família, sem filhos. Alguma coisa eu entendi errado aí, uma vez que isso sempre foi o meu sonho. E eu tô nesse processo, um mês solteira, de me tratasse como uma rainha, mas eu tratava ele como meu inimigo. Inúmeras vezes eu afastei ele de mim, com críticas, julgamentos, indiretinhas, com silêncio e sem perceber, mas lá no fundo eu sabia que eu estava construindo um muro entre a gente. Cada dia que passava eu sentia ele mais distante de mim. Alguém vivendo comigo embaixo do mesmo teto, sem conexão nenhuma, sem verdade nenhuma, sem aproximação. Era como se eu não conhecesse e ele também não me conhecesse. Foi aí que eu percebi que as minhas palavras, as minhas ações despertavam o melhor e o pior dele dentro da nossa casa. Quando eu troquei as críticas por palavras de afirmação, quando eu troquei os julgamentos por elogios pontuais, por coisas que eu não conseguia reconhecer, achava que era mais que obrigação, e mesmo que seja, a partir do momento que eu comecei a reconhecer isso, a agradecer, a mostrar a ele o valor, isso Hoje eu vou te explicar por que tem tanta mulher bonita solteira hoje em dia. Não, minha gata, não é porque tá faltando homem no mundo, não. Pode ser que você seja uma mulher atraente, pensando fisicamente. Uma mulher bonita que se cuida, que vai pra academia, que tem uma apresentação legal. Só que, de alguma forma, você se sente invisível. Parece que você repele as pessoas, afasta as pessoas de você, ninguém se aproxima. Você pode até atrair no primeiro momento, mas ninguém fica. E aí uma coisa que não te contaram ainda é que a beleza não é o que sustenta um relacionamento. A beleza, ela chama a atenção. Mas o que faz uma pessoa te escolher e ficar com você é a sua energia, a sua vibe. É você ter o famoso molho. Então o que eu quero que você entenda é que muito provavelmente tá faltando pra você essa habilidade social de se conectar com o outro, de ser uma mulher interessante com um papo bom, de ser carismática, de ser uma pessoa que tem facilidade de gerar conexões. Então por mais que você seja bonita, se você é uma pessoa
antissocial, extremamente reservada, uma pessoa com cara ou vibe de antipática, dificilmente o cara vai investir em você só porque você é mais um rostinho bonito. Porque a convivência com você não é uma convivência agradável, não é uma convivência leve. Então outras mulheres que talvez não sejam tão atraentes quanto você estão conseguindo se relacionar com mais facilidade porque elas estão muito mais abertas a um relacionamento. Porque a convivência com elas é muito mais agradável. E isso comparado à beleza que você entrega, vale muito mais a pena, entende? Porque beleza por beleza a gente encontra com facilidade em muitos lugares. E a gente consegue melhorar muito a beleza quando a gente investe na gente. Mas o carisma, meu amor, isso aí é outro patamar. Então muitas vezes você tá perdendo pra pessoas, não que isso seja competição, tá, gente? Mas muitas vezes você tá se sentindo invisível por falta de carisma, por falta de energia, por falta de leveza, por falta de feminilidade, que é o que faz diferença nos relacionamentos, tá? É o que mais chama atenção, é o que mais te diferencia, é o que faz as pessoas se conectarem com você, falarem de você e você conseguir conhecer gente com mulher que cai nas lábias dos homens até hoje, tá? Tem mulher aí, ó, de 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, que cai na lábia de uns aí, tá? Eu vou falar uma coisa aqui pra você, mulherada. Tô até gaguejando hoje, mas o negócio é o seguinte. Tem homem, meu bem, que antes de te pegar você, eles te tratam muito bem. Você é uma princesa, você é uma rainha, mas na hora que eles conseguem o que quer com você, eles picam o pé, eles saem falando de você, não te dá nem um bom dia no outro dia. Mulher, 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 em nome de Jesus, que eu vou te falar. Para com esse seu dedo podre, tá? Para com esse dedo podre. Esses homens também que chegam com muito nhenhenhen, com muito belzinho. Você é a mulher mais linda que eu já conheci. Você, ai, você é a mulher da minha vida. Você é a mulher maravilhosa. Fica esperto, hein? Fica esperto, que não é bem assim não. Homem tem que tratar a mulher bem, tem que tratar a mulher bem. Mas cuidado, cuidado, hein? Cuidado. Tem uns que falam demais. E os que falam demais, meu bem, são perigosos. Tá? Cuidado aí com o seu coraçãozinho. Em nome de Jesus. Que em 2026, meu bem, tu não apaixona pela pessoa errada não, tá? Se tiver de apaixonar, vai apaixonar pela pessoa certa. Coisas que todo homem pilantra fala. Na verdade, isso aqui é configuração de homem mesmo. Todos falam a mesma coisa. Eu sou homem, não moleque. Geralmente, o cara que fala isso, ele é o mais moleque de todos que você pode imaginar. Só dele falar isso, você já consegue ver que ele é um molecão. Eu sou diferente, eu não sou igual a esses aí que você se envolve, não. Não, ele não é igual. Ele tem 3 olhos, ele tem 2 bocas, ele é super diferente, gente. Nunca vimos nada igual. Não, porque minha ex era maluca, minha ex era louca, minha ex era surtada. Fuja, fuja. Geralmente, o cara que fala isso é porque ele mesmo deixou a própria ex louca. Eu ainda não tô pronta pra um relacionamento. Ai, ele é tão coitadinho das... Vai tendo dó do coitado. O mesmo que falar que a ex era louca e falar pra você que não tá pronto pra um relacionamento é porque ele quer voltar pra ex louca. Eles sempre voltam. Eles sempre voltam, não adianta. Então ele tá só te enrolando, ele tá só te usando, tá? Seja um brinquedo, mas seja um brinquedo consciente que você tá sendo. Eu não tô ficando com mais ninguém, tá? Sim. Ele só tá falando isso porque ele não quer que você fique com outras pessoas. Então ele tá jogando essa responsabilidade pra cima de você. Desabafo de uma pessoa recém-solteira. Gente, eu vou vir dar minha cara a tapa aqui pra vocês. Vai fazer 2 meses que eu estou solteira e as pouquíssimas vezes que eu saí, eu vou vir dar meu veredito aqui pra vocês. Sabe por que os homens tá terríveis? Por conta das mulheres. A culpa é das mulheres. Eu sou mulher, mas não vou passar a mão na cabeça de ninguém, não. A culpa é de vocês. Sabe por que é a culpa de vocês? Sabe o que eu tô percebendo? Principalmente nesses barzinhos de alto padrão. E assim, gente, pra mim não faz nem lógica, porque é umas mulheradas lindas, tudo montadona, que você vê que tem lipo, tem preenchimento, tem... Lindas, lindas. Os caras não tá precisando fazer esforço. Eles não precisam se esforçar pra chegar numa mulher, pra conquistar uma mulher. Sabe, aquela conquista ali, ó, não acontece mais. Eu não sei em que momento isso aconteceu, mas não acontece mais. A mulher tá indo atrás do cara. A mulher tá chegando no cara. Eu fico olhando assim, ó. Como eu quase não tô bebendo, eu consigo perceber muita coisa. E a mulher que vai atrás do cara, o cara não... E assim, o tempo inteiro rodeado. A que ele tava conversando, sai pra ir no banheiro, já chega outra. E assim, ó. Os caras fazem o que, meu amor? Autoestima aqui em cima, por quê? Porque um monte de lindas, gostosas dando em cima dele, dando papo pra ele, uns caras que sabe que é mediano, mas um monte de mulher linda dando ideia nele. Gente, vocês têm que... Vamos começar a se valorizar. Vamos começar a colocar umas réguas aí pra pegar
Coisa que homem pode viver 20 anos que ele não aprende. Homem não compete com mulher, bota isso na cabeça de vocês. Eu falo, às vezes é mais fácil você pegar, faz as pazes com o teu franguinho. Pega lá teu estrogonofezinho de frango, faz as pazes. Porque, galera, tu vai deixar ficar cozinhando na rua assim, achando que tá lacrando, achando que tá pá. E você não vai sustentar. Vocês sabem que vocês não sustentam isso há muito tempo. Primeiro que o homem, ele esquece que a mulher que ele tá casado, muitas das vezes, é a mulher que todo mundo da rua quer. Quer casar, quer construir família, quer tudo. Ele casa contigo, quando ele quer você, ele fica encantado, ele fica maluco. Depois que casa, passa os meses, os anos, ele vai começando a cagar na tua cabeça, ele vai te desvalorizando. Porque ele esquece quem é você. Quando a mulher volta pra pista, ele tenta competir com a mulher que ele esqueceu quem é solteira. Então ele volta igual o leão, assim, ó. Aí quando ele vê ela vivendo igual ela vivia antes, aí ele fala, caralho, mulher é muito diferente de homem quando fica solteiro, vocês sabem disso, né? Homem fica solteiro, as mulheres já falam assim, fulano tá solteiro, pô, vai ficar desesperado, vai pegar camarote não sei aonde. Agora, mulher quando fica solteiro, o papo é outro. Pô, tu vê que o fulano voltou pra pista, né? Pô, fulana, caralho, já vou seguir, já vou chegar, vou dar um papo, que não é toda uma conquista. O homem, ele não é conquistado, entendeu? Ele é ali, ó, é fácil, é cair no prato. Sabe o que é a primeira coisa que o homem descobre quando fica solteiro? Que homem não tem amigo. Homem não tem amigo. A gente fica brincando, falando que isso aqui que mulher é sonsa, piranha. Ah, tem umas que são, mas agora quem é tua amiga mesmo? Amiga não te trai. Agora, amigo, feito, que pega na mãozinha, presta dinheiro, que tudo. Eu não preciso nem completar. Vocês sabem como é que é ego de homem. O homem, ele vai fazer hoje, ele vai fazer amanhã. Mas aí quando a tua ex fizer um dia, fizer isso aqui, ó, ou fizer isso aqui, independente do que faz, o teu guarda-roupa, ele não fica bagunçado. Ele acaba. Não tem cabeça pra fazer. Porque a mulher, ela vê você fazendo. Ela vê hoje, vê amanhã, vê isso. E ela fica aqui, ó. Ela não te manda mensagem, ela não faz gracinha. Mas aí quando você vê, meu amor, você vê alguém valorizando o teu franguinho. Valorizando, pisando na cabeça do teu franguinho, o que for. Mulher é julgada até quando ela separa. Ela não pode separar, não, porque se ela separou de um traste, um monte de gente começa no ouvido dela. Mas como que você teve coragem de largar um homem bom daquele? Nossa, ele é trabalhador, gentil. E dentro de casa? Como é que ele era com a mulher dele dentro de casa? Porque dentro de 4 paredes, meu bem, só o casal sabe o que vive. Entendeu? Às vezes na rua é uma benção. Ri pra todo mundo, né? Reganha as canjicas, é gentil, né? É, mas dentro de casa é o Satanás. Que Deus me perdoe pela palavra. Aí a mulher não suportou mais isso, né? Ser maltratada, né? Não ter carinho, não ter atenção, né? Aí ela resolve separar, aí vem um monte de gente perguntar, falar, ela se separou de um homem daquele, que não sei o quê, que não sei o quê. Ah, pelo amor de Deus! Ninguém sabe o que um casal vive dentro de 4 paredes, não. Não fica julgando a mulherada por causa disso, não. Se ela separou, alguma coisa tem, meu bem. Alguma coisa tem. Que a moda agora é a mãe solteira. Mulher, não cai nesse papinho não, vou te contar o porquê. Ser mãe solo é uma realidade que precisamos passar por conta de um homem que entrou na nossa vida sem responsabilidade afetiva, sem se importar com o filho, com a esposa, com a família. E agora tem um tanto de boy fuleiro por aí dizendo, eu prefiro as mães solteiras. Sabe por quê, mulher, que eles preferem? Porque, primeiro, nós nos encontramos muitas das vezes emocionalmente abaladas, sabe? Destruturadas, porque passamos por um casamento na qual acabou com a química do nosso cérebro. Então a gente estamos vulneráveis e aí é mais fácil para que a gente caia em papinho de homem fuleiro. Segundo, mulher, porque nós já estamos ali com uma vida certinha, nós temos um lugar, nós temos uma casa, porque nós temos filhos, e muitas das vezes a gente não pode sair por conta dos nossos filhos, nós temos que cuidar das crianças, não temos com quem deixar, muitas das vezes, e aí, onde será esse encontro com esse boy?
na nossa casa, né? Então, com isso, ele não vai precisar gastar dinheiro te levando pra sair, te levando pra jantar, o que for. Então é mais fácil pra ele vir até você porque tá tudo prontinho na sua casa. O homem, ele quer comodidade. Se esses homens aí soubessem o quanto parceiro, o quanto homem, macho eles têm que ser pra conquistar uma mulher mãe solteira, eles passavam longe. Tem que ser macho mesmo pra se igualar com a força de uma mulher mãe solteira. Eu tô aqui na pracinha da escola da minha filha esperando ela terminar a prova e eu tava refletindo sobre algumas coisas, sabe? E o quanto é difícil uma mulher recém-separada, no meu caso faz 1 ano já, ser escolhida por alguém depois dos filhos. Acho que 90% das pessoas que eu converso, seja na vida real, nas redes sociais, ficam extremamente interessadas por mim, assim, sobre a minha história de vida, sobre eu ser independente financeiramente, sobre eu ser guerreira, lutar pelas minhas coisas, ser uma pessoa de caráter, boa índole, fé, enfim, até chegar ao ponto de maternidade. Aí quando eu falo que eu tenho filhos, no plural ainda mais, de um antigo relacionamento, que eu tive uma história, que eu fui casada, não foi só uma aventura também. É nesse momento que eu acho que, sei lá, pelo menos 50% deles já descartam de cara, e os outros 50% descartam ao longo. E pro homem, assim, a mulher, ela é muito mais acolhedora, a gente não se importa muito com isso, algumas, tá? Se você já teve uma história, se você é pai, enfim. E é muito mais leve também pro homem, né? Então ele sempre pode recomeçar, que não tem esse estigma. E nós mulheres, pelo fato de já ter tido uma história anterior, que eu gaguejei pra falar, sofremos com essa questão da indecisão e de não sermos escolhidas, porque sempre vai ter uma mais disponível, sempre vai ter uma sem um passado, sem filhos, enfim. E dói não ser escolhida, porque você teve uma história anterior e tem filhos. Porque são pessoinhas que fazem parte de você e isso nunca vai. Tem 4 anos que eu tô solteira e simplesmente as pessoas não chegam em mim. Esse fim de semana, que é mais recente, um exemplo recente, né? Eu fui em 4 lugares. Ninguém chega em mim, gente. Eu sou feia? Ou realmente os homens não chegam mais às mulheres? O que tá acontecendo? Eu dou medo nos homens, oprimo, não sei. Entendeu? Sei que não chegam. Não peguei ninguém. Tem tempo, na verdade, né? Não sei. Tinha uma bicha, né? Uma bi com a gente na mesa. Ele falou assim: amiga, você é muito areia pro caminhão. Você chega assim, você tem postura, você não dá moral. E realmente, sou bem na minha. Mas tipo assim, gente, cadê os homens de Goiânia? Fui na venda do Brunão. Consegui nenhum número, nem um Instagram, nenhum contato, nada. Não é possível. É isso, vou continuar muito tempo solteira ainda, porque eu não chego em homem. Eu não preciso disso.